Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Não sei o horário que você vai estar assistindo o nosso primeiro episódio do Desendivida Cast de 2026, tá? E antes de iniciar, eu já falo pra você, clica aqui no sininho, se inscreve, aqueles negócios todo que o pessoal que é youtuber sempre pede. Então faça isso, tá? Clica, se inscreve, dê like, tá bom? E eu estou recebendo hoje a nossa querida Mariana Alcântara. Mari, vamos lá. Primeiramente, muito bem-vinda, seja muito Obrigada. bem-vinda, tá? Obrigada por ter aceitado o convite, mas eu gostaria que você se apresentasse. Quem é Mariana Alcântara? E pergunta difícil, né? Ela já começa com uma pergunta difícil. Meu nome é Mariana Alcântara, eu sou advogada. Esse ano faz 11 anos que eu me formei. E eu sou especializada em direito bancário, sou mãe de 2 crianças, sou esposa, filha, e estamos aí na luta contra os bancos. Pronto, e já há 11 anos advogando contra banco. Não, 11 anos advogando, 11 anos de formada, né? Uhum. E advogando, já advoguei para outros escritórios sem ser o meu. E no meu contra bancos desde 2021. Desde 2021, então Isso, já pegou aí a lei do peguei. superendividamento. Pronto, por isso que você está aqui, né, você sabe que se não atuasse com contrabanco, eu não iria te Não chamar ia aqui para convidar, o não ia convidar para o podcast, com certeza. Então vamos lá, então você já respondeu, estou seguindo aqui, gente, um roteiro? Não, como você já me conhece, eu falo, falo, falo e não paro de falar. Então, foi a primeira, quanto tempo você já advoga aí, já foi. E aí eu pergunto, superendividamento muda a vida das pessoas? A lei, né, a lei do Não superendividamento. endividamento. O endividamento eu sei que muda, mas a lei do superendividamento, na tua visão, muda a vida das pessoas? Muda, porque, antes da acho que antes da lei, você que já tá atuando há muito mais tempo no bancário do que eu, pode dizer como você via as pessoas antes, né, e como vê as pessoas agora. Mas assim, só da gente perceber como as pessoas chegam no escritório, como elas ficam depois que conversam com a gente, depois que a gente consegue uma liminar, consegue, né, estabelecer um direito para elas, eh, a gente consegue perceber o quanto isso muda a vida das pessoas. Porque as pessoas, eu atendo muito aposentado, né, então além de ser vulnerável por ser idoso, é vulnerável por ter uma renda baixa, muitas das vezes recebe um salário mínimo, e às vezes se vê na maioria das vezes, né, a gente recebe clientes que se endividaram ou não. Você falou isso quando foi lá gravar comigo, ninguém acorda É, e nada do dia fala: pra "Vou me noite. endividar". Então, muitas das vezes, as pessoas querem, se livrar de uma doença, comprar remédio, salvar a vida de um familiar ou a sua própria, né, tirar um filho, um parente de uma situação que exige uma verba que ele não tem, e aí começa todo o endividamento. E quando a gente consegue clarear na vida da pessoa o com a lei, né, o que Uhum, destrinchar, o que pode ser feito, a gente consegue perceber o brilho voltando, uhum. né, a Mas alegria se restabelecendo. isso é muito bom. Isso é muito bom, mas eu ainda iria acrescentar também, que você deu o exemplo de quem se endivida, principalmente por conta de saúde. Sim. Né. Então, às vezes, eu até ponho o post lá no meu Instagram, eu coloco que eu tô malhando, eu coloco que eu tô no beach tênis, que eu tô na musculação, mas não é pra mostrar lifestyle, olha como a Daniela não, é pra incentivar quem não faz e, às vezes, eu mostro Mames Poderosa, que tá até aqui, gente, não vai conseguir mostrar, mas Mames tá aqui no estúdio assistindo hoje. Então, às vezes, eu falo com a minha mãe, eu coloco minha mãe lá e coloco assim: "Qual a sua idade?" Aí ela: "Ah, 61, 61". Eu falo: "E você aí no sofá, sem fazer nada". É, E as pessoas, às vezes, elas esquecem que, se você não cuidar da sua saúde, você vai acabar, se endividando para cuidar da sua saúde lá na frente. Então cuidar hoje da saúde já gera uma economia futura. sim. Então as pessoas, primeiro, não têm essa visão. Outro ponto também que eu vejo muito é educação financeira nem se fala. É algo que deveria ser disciplina escolar, né, deveria ensinar para Mas as não é crianças. interessante, né. Colégio particular tem.
Então, mas isso que eu ia falar, não é interessante para o governo que Exatamente. as pessoas tenham educação financeira, porque Uhum, o endividamento gera lucro, né. exatamente. O governo precisa dos bancos. Então, o endividamento gera lucro para o banco poder comprar a dívida pública depois do governo. Então, é Uhum. uma bola de neve, não é interessante que isso tenha que as pessoas tenham conhecimento. É, porque dívida é dinheiro. Isso que as pessoas não conseguem entender. Se todo mundo e isso pode pesquisar no Google, tá, gente. Se todo mundo hoje sacasse o que tem na conta, os valores que tem na conta, não teria papel moeda para se todo mundo hoje, se todo mundo chegasse e falasse: "Vou sacar o meu salário, não vou fazer nada no Pix, não vou pagar boleto, vou primeiro pegar isso em papel moeda e depois eu pago quem eu tenho que pagar". Não tem para todo mundo. Não tem, não tem, não tem, pode pesquisar. Pode perguntar ao ChatGPT, qualquer inteligência artificial vai te responder. Não existe papel moeda suficiente. Outro ponto também é que o banco ele lucra com dívida, ele não Uhum. lucra com você pagando Não. certinho. Pra o bom pagador não é interessante Não é, para a não. instituição financeira. Ele não tá nem interessante o bom pagador para quem quer conseguir crédito. "Ah, quero conseguir crédito, meu Sim. score vai subir", ok. Mas para E o bom pagador garante o crédito do que precisa, né. Então, se eu exatamente. sou uma boa pagadora e você precisa de crédito, eu vou garantir o seu crédito. Exatamente. E aí as pessoas e aí é outra a gente entraria em outro papo aqui que não é agora, que seria a questão do seguinte, enquanto eu pego o dinheiro com o banco, você sabe que aquele dinheiro que o banco está emprestando não é do banco, tá. Uhum. Ele É de outra pega pessoa. através de renda fixa que ele coloca assim: "Gente, vocês não querem investir aqui não? Vou pagar aqui uns juros para você", o nome disso é renda fixa. É, investe aqui comigo, deixa seu dinheiro comigo. Aí você deixa seu dinheiro lá 1 ano, 6 meses, e o banco vai te pagar uma remuneração, normalmente, 100% do CDI, 105% do CDI, maior que isso só o Banco Master, né, mas você já sabe o que aconteceu. Mas é essa média, tá, os bancos normais Melhor não então a gente já são sabe que o que passar disso é perigoso. exatamente, são essa média. Então você quer ser a pessoa que empresta dinheiro para o banco emprestar como empréstimo consignado, um empréstimo pessoal, ou você quer ser a pessoa que pega esse dinheiro emprestado? Aí fica a reflexão. E, né, e que o banco faz de tudo para que você não consiga devolver. A partir do momento que você pegou a primeira vez, Não, ele faz de tudo para que você não nunca mais você vai se livrar. Ó, passou no concurso, e eu trabalho muito lá no escritório com funcionários públicos. Se você puxar, a pessoa já fez o consignado assim que que recebeu o primeiro mas a contra-cheque. aposentadoria não é diferente não, tá. Eu tenho parceria com uma advogada, previdenciarista. Ela aposenta, no dia seguinte eles estão recebendo ligação, às vezes antes da primeira aposentadoria do primeiro salário cair, eles já estão recebendo ligação. Isso se não aparecer na conta. Isso se não for do nada, aparecer É. tirou da sua conta. Exatamente. Eu penso: "Ué, não era pra ganhar aqui 1.500, tá caindo menos?". Isso. Ou seja, vem uma As fraude coisas vêm ali. é, Já vem uma já fraude vem uma fraude de brinde, institucionalizada ali, né, a gente sabe que esse ano não, 2025 a gente teve o escândalo do rombo do do INSS, INSS. da questão dessa fraude que teve, enfim. E a gente E vê o que Banco normalmente Master hã. tá interligado com o INSS também. Na realidade, ele tá interligado com os servidores, né, porque ele é o banco do Credit Sexta, então Aqui no Rio, Cred Sexta, nossa, quase todo mundo que é servidor público. tem. E aí, gente, eu fico vendo às vezes nome de banco que eu falo: "Senhor, nem sabia que isso aqui existia". O Master, Cred Sexta, E o que o Will assumiu o Bank. Pleno que assumiu o Master também, eu Uhum. também nem sabia que caraca, Banco Pleno, nunca tinha ouvido falar. Não, quem é que deixa o dinheiro nesse tipo de banco? Mas é isso que eu falo pra todo mundo, eu Gente, falo: "Gente, vamos querer abrir uma conta, fazer um investimento num banco que já tem um nome no é mercado, que tradicional, né, você gente? conhece, por mais que seja digital, mas assim, um banco que tenha referência, Uhum. não um Will, abrir uma Igual o conta CNPJ, né, o Banco Zé das Couves da é, esquina. Meu Deus, a pessoa: "Ai, que legal, vou deixar meu dinheiro lá". "Ai, olha, estão me dando aqui um cartão de crédito, vou". acha que tá cara, eu não confio nem nesses, Crefisa. Quando eu tive filho, eu fiz a dei entrada na licença maternidade, né. Uhum.
E aí era pela Crefisa. Eu fiquei desesperada, eu falei: "Meu Deus do Isso é céu, golpe. vou tomar um golpe aqui". Eu não Nossa, Crefisa, confio nem não, a como eu tinha Crefisa é processo contra a horrorosa, Crefisa. Crefisa é horrorosa. A gente fazia muito juizado lá no escritório e Nossa, a sempre Crefisa é muito ruim. tinha era Crefisa e também o BMG, de empréstimos fraudulentos, BMG é de rei empréstimo também. Eu tenho muita fraudulento. ação contra o BMG, porque eu tenho muito aposentado e aposentado tem RMC. E a Uhum. maioria, assim, 90% é BMG. Nossa, o BMG depois foi incorporado pelo grupo do Itaú, né, Foi, O Itaú comprou o BMG, mas o BMG, nossa, fez muito. até meu pai, né, acho que até meu pai, eu tive um processo também contra Mas banco, eles respondem até hoje. Eu tenho muito né, processo contra eles. contra o É, BMG. porque esse cartão consignado do aposentado é só o BMG. De RMC, eles É começaram com RMC. RMC, Isso. mas eles fizeram 2 fraudes na conta do meu pai, como se fosse empréstimo que ele tivesse feito, ele não fez, caiu o valor lá. Isso foi na época ali, acho que 2007, 2008. Meu pai faleceu em 2009, então foi nessa época. E foi bem complicado, porque imagina, ele estava bem doente, com a diabetes avançada, e ali você tem a surpresa de ter um Não consignado. precisando comprar remédio. Exatamente. Aí eu falo: "Não mexe nesse valor que depositaram". Aí minha mãe falando: "Mas precisa, remédio, precisa". E aí, Não, mas sabe? é o que E é acontece com com todo todo mundo. mundo. E aí eu falando: "Não mexe, porque não é esse dinheiro, senão depois o juiz vai falar que você contratou Aconteceu isso com a minha tardiamente". mãe. Ela Eles ofereceram fizeram contato como se fosse o banco dela, sabe aquela coisa de botar logo no Uhum. WhatsApp, não sei o quê? Aí fizeram contato como se fosse a Caixa Econômica. E ofereceram um cartão de crédito normal. Aí ela: "Ai, tô precisando, não sei o quê". Aí o que eu falei? Não responde, o banco não faz contato por mensagem de WhatsApp. O que ela Muito fez? mal pra oferecer O que crédito. ela fez? Respondeu. O que ela fez? Mandou identidade, mandou Foto, selfie. senha, frente e verso de cartão, vai a senha aqui também. "Ah, isso aqui é a senha do meu e-mail", né. Tudo que Exagera. a gente falou pra não fazer, ela fez. Aí, o que que aconteceu? Caiu um valor na conta dela, de repente. E assim, ela estavam oferecendo o cartão da Caixa. O dinheiro caiu na conta que ela recebe aposentadoria, que é do Itaú. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum, E aí, pelo menos dessa vez ela me ouviu. Eu falei: "Não mexe no dinheiro". uhum. Aí eu fiz o depósito judicial e o dela tá rolando ainda, a ação dela tá rolando, é que São Gonçalo é um terror. É. Aí a ação dela tá rolando ainda. Mas foi um negócio desse sim também, ela tinha Uhum. acabado de se aposentar, aí vieram oferecendo um produto, você vê, passando por um banco, oferecendo um tipo de produto, e aí depositaram um valor que ela não pediu numa conta dela, outra conta que ela nunca falou da existência da conta, e eles depositaram na conta dela do Itaú. Eles conseguem fazer o levantamento, aí já Quando eles entram em contato, eles já sabem seu endereço, seu nome, seu telefone, sua eu conheci por dentro uma empresa que ofertava consignado. E aí uma cliente minha a minha primeira cliente de bancária, ela perdeu 250.000. Meu Deus. A empresa ofertava consignado e fazia uns investimentos, né, fazia investimento, você deixava o dinheiro com a empresa investia para você, e aí, você só que aí eles te influenciam a pegar empréstimo, para investir o dinheiro do empréstimo e eles pagam a parcela do empréstimo. E aí isso dura alguns poucos meses e depois a empresa desaparece. É, pirâmide de Financeira, investimento. exatamente. Aí, eles eles me mostraram uma vez, os funcionários que eu conversei me mostraram que eles têm como fazer esse primeiro que eles têm contato dentro dos bancos, Uhum. não pode postar isso. Foi, Ele porque assim, a gente sabe que é isso mesmo, gente. eles têm Só estamos contato dizendo a verdade. eles têm contatos dentro dos bancos, com gerentes, Que manda a lista. principalmente da Caixa e do É. Banco do Brasil, e eles têm, quando eles entram em contato, eles já sabem nome, endereço. Eles levantaram da minha mãe e me mostraram na minha frente. Tem endereço, telefone, quanto você está recebendo quando você se aposentou, qual é o banco, tudo eles já sabem. E provavelmente já tem contato com o banco que você está Uhum. recebendo sua aposentadoria, entendeu? A gente fez contato com o Itaú quando ela recebeu e eles não fizeram nada. "Ah, não posso fazer, não sei quem foi que fez. Eu Ainda a quero os questão do dados de quem vazamento fez o depósito". "Não sei, não posso vazamento te de passar". dados. Isso nossa, isso acontece muito, é papo aqui pra ficar
Um podcast só de fraude. Só de fraude. Se a gente quisesse fazer um podcast aqui só de fraude, a gente ia ficar aqui 2 horas direto só falando de fraude. Ainda mais com esse monte de coisa que tá aparecendo agora, né? Sexta-feira eu estava falando na minha live sobre algumas fraudes. E aí, eu falei exatamente dessa que sua mãe caiu, que não sei se foi sua mãe, né, que é aquele do falso investimento. Essa foi minha cliente, uma Isso, a tua minha. cliente que perdeu 250 mil, não Isso. foi sua mãe, foi sua cliente. Minha E mãe aí foi esse famoso falsa central, né, que eles se falso passam é, pelo se banco. passa pelo banco, e tem esse do: "Olha, assina aqui o contrato, pega aí um consignado, empréstimo, faz o investimento aqui com a minha empresa, É isso aí. e aí você paga 100 mil, e aí você vai ter que devolver, 60 parcelas de sei lá quanto para o banco. Então, vamos colocar que a parcela é 3.500, eu vou te pagar 4. Com esses 4 pega 500, fica contigo, 3.500 tu paga para o banco". Se eu te falar que teve aqui no Rio, tipo, vários batalhões inteiros de polícia, de bombeiro, que caíram? caíram Cara, e a nessa polícia já fraude. fechou várias empresas dessa. Não sei se você já viu reportagem. No centro do Rio, fecharam, a polícia bateu, no centro de Niterói também, bateu, fechou um monte. Aí É tinha um que inacreditável. era naquele edifício Rio Branco, lá no centro, aquele que é chiquérrimo. Aí todo mundo fazia assim: "Gente, aqui nessa estrutura, então é real", só que as pessoas não conseguem entender que pra Esse da minha cliente era naquele prédio da OAB, da Assembleia, da Rua da Assembleia. ali no De frente para a Baía de Guanabara. eu sei qual é, eu sei, tem uma Assembleia 10. Tem uma Assembleia Cândido 10, Mendes exatamente. embaixo. Exatamente. É. Também é um prédiozão que eu assinaria Prédiozão. qualquer coisa. Eu também assinaria. Aí o que que acontece? A pessoa pega, aí chega assim: "Ai, mas era um prédio, era um escritório, era E uma todo mundo estrutura, e arrumadinho. todo mundo arrumado, é lógico". Gente, olha só, E eles são pra treinados, você tá? não, e pra você cair no golpe, É a galera que sabe vender. É. Eu queria que eles trabalhassem pra mim. Porque é uma Vaga de galera que closer. sabe vender, que Eles são treinados. Pessoas, eles são treinados. Eles são treinados para aquilo e, assim, não é muito difícil não cair nesse tipo de golpe. Primeiro, que tem um gatilho da ganância, eu tô lucrando. O tô Mas é o olho lucrando que é o olho que cresce. esse eu tô lucrando, esse aí não tem como não cair, tem que ser muito, assim, com o E pé é a mesma atrás. galera que bate na porta das pessoas. Por exemplo, aquele golpe da cesta básica, entendeu? É a mesma Só vai galera mudando o que tipo de golpe. vai batendo Esse na porta das golpe pessoas. do investimento, que também era com cripto, aí começou, era investimento tal, de mercado de ação. Aí o outro depois era criptomoeda. E como eu sempre gostei de dinheiro, sempre gostei de investir dinheiro. Nunca gostei de gastar o dinheiro, sempre gostei de ter o dinheiro e investir o dinheiro. Eu já tô na bolsa de valores, já não é de hoje, né? E aí, um conhecido que estava nessa começou a vir pipocar isso, ele falou assim: "Não, porque vamos fazer um investimento e tal, pá-pá-pá, tô trabalhando com essa empresa". Eu: "Ai, que legal, sim, vamos tomar um café, vamos falar disso". Aí ele: "Ah, por que isso?". Eu falei: "Tá, ok, mas, qual é a ação?". "Porque eu tenho essa". As ações têm uns códigos, tá, gente, só pra saber, no mercado. "Não, não é bem assim, porque". Não, e foi o que você falou, a questão do olho. O cara te oferece um rendimento de 2%, 3%. Aí você fala, Gente, cara, que isso? é isso que as pessoas não conseguem entender. Exemplo, criptomoeda. Eu tenho que ter direito a cripto. Eu tenho que ter aquele código. A cripto é minha. Só que as pessoas, tipo assim, ah, não sei, o banco, o banco Zé das Couves. Você tá que não é nem banco aquilo. Você fala, gente, como assim? Então não tá no seu nome teu investimento. É. Então, assim, gente, qualquer um que vai fazer investimento, você vai abrir uma conta num banco de investimento. E esse banco de investimento vai oferecer investimentos até de outros bancos. Vai aparecer lá investimento de Caixa Econômica, investimento de Santander, investimento de Itaú. Então, é isso que as pessoas elas não entendem como funciona toda a estrutura de um E eles investimento. sabem também quem eles chegam, né? No seu caso, acho que eles tiveram azar. Mas Não, assim, mas aí eles foi sabem aí quem eles vão. aí esse amigo meu nunca mais falou sobre isso comigo. Ele E tem muita ficou gente que quietinho. trabalha, por exemplo, seu amigo provavelmente trabalhava nessa empresa meio que enganado também, né? Meio que enganado. Ele Porque a galera eu não que posso nem falar, mas trabalha- ele é funcionário de uma empresa, assim, estatal muito grande até.
E nem precisava dar nisso, mas também ele foi ludibriado por É faz um extra, se isso. você trazer alguém, coitado E do as pessoal de pessoas lá, deve que estar às vezes trabalham nessas empresas, às uhum. vezes não tem nem sabe direito o que tá acontecendo, só: "Ah, vem que você, É. Ouviram fulano, porque o comissão". fulano tá me Aí indicando, tu aí também consegue um tem isso. investimento de 250.000. Qual vai ser a sua comissão? Seu olho não vai crescer? Então, às vezes, as pessoas estão indo Exatamente. trabalhar sem saber. Tem gente que sabe sim, mas tem alguns que de repente não sabem, Estão então acreditando, vão é. querer te convencer achando que mas eles sabem que por que que É. eles vão em aposentado e pensionista do Por quê? INSS? Porque é mais fácil convencê-los, Exatamente. é pouca escolaridade também. Vai falar: "Assina aqui, deixa eu tirar uma foto sua", e eles vão acreditar, entendeu? Gente, eu gostava quando antigamente os golpes era fazer você entrar na Herbalife. A A pirâmide pirâmide que era da tinha era da Herbalife. Herbalife, não é? Agora a pirâmide é a pirâmide financeira que acaba, destrói com a tua vida. Destrói com a sua vida, assim, completamente. E as pessoas não têm noção de como mexe com o emocional, né. E Verdade. aí, uma das coisas, gente, que eu sempre falo pra todo mundo, qualquer golpe precisa ser validado. A gente não estava falando dos prédios bonitos lá da Rio Branco. Eu preciso validar aquele golpe como? Eles investem na estrutura, existe um investimento, "Ah, eu vou colocar numa boa estrutura, num escritório grande, vou colocar todo mundo bem Mas também é um arrumado". dinheiro que vem rápido, né, então eles Exatamente. recebem o retorno muito Muito rápido. rápido. Então por que que fala que é pirâmide? Porque no início e você vai falar para mim: "Mas Dani, eu tenho um vizinho que recebeu". Sim, Deu porque para sorte. validar o golpe, eu preciso que algumas pessoas recebam e fale assim: "Aqui, ó, Funcionou olha comigo. aqui meu extrato, funcionou, tá caindo aqui o dinheiro na minha conta", entendeu? Aí tu fala: "Caramba, não é que é verdade?". E aí, é assim que funciona. Por enquanto, deu uma quebrada nesses golpes, Deu uma porque parada, é. aumentou muito o golpe do Pix. Então tá muito fácil tirar dinheiro das pessoas com o golpe do falso advogado, que eu sempre falo aqui. Esse aqui, Esse tá bem difícil, né. gente, Cara, ontem eu olha, lembrei de você também. Quando você gravou comigo também, você falou que acho que você estava fazendo senha com os clientes, sim, a gente tem porque você senha com estava os com medo clientes. do vídeo, do áudio, não sei o quê. Uma cliente minha recebeu um áudio ontem meu, né, E imitando com uma IA. voz muito parecida com a minha, mas de IA, assim, pra mim, estava na cara que era um robô, mas Uhum. pra uma senhora Não, de não tá. Ela não entendeu? vai Ela acreditar. não vai acreditar. A Detalhe. sorte é que ela já tinha quase caído uma vez, aí eu já tinha orientado, e aí dessa vez, ontem, quando ela recebeu o áudio, ela me mandou. Aí eu falei: "Meu Deus, o que que a gente faz?". Exatamente. Não, e detalhe, tá? Eu já falo para meus clientes, principalmente gente que produz conteúdo, que tá o tempo todo no Instagram, tá aqui, podcast, pô, mas precisa de 60 Não segundos. precisa Ele vai fazer um exatamente. estrago com aqui, ele Com a pegou 1 minuto quantidade de nosso vídeo aqui. que tem no É, meu Instagram, ele vai gravar o que ele quiser. exatamente. Aí eu já falei assim, eu chego e falo para meus clientes, pode ser minha voz, pode ser meu vídeo, pode ser eu ao vivo, porque eles também conseguem fazer, tá na webcam, aí tá mostrando que é a Daniele, "Ai, tudo bom, papá". Aí você pergunta: "Qual é a senha?". Se eu não souber a senha, não sou eu, é uma IA. Já falo isso pra todo mundo. Lá em casa, todo mundo escaldado já. Lá em casa, a gente tem uma senha que não tá Minha mãe já quase anotada caiu em também. lugar nenhum. A gente tem uma senha entre a gente, que pode ser o que for, pode estar chovendo canivete. Qual é a senha? "Ah, nã". Então não é você. Então não vou nem continuar a conversa. Então a gente já tem isso. E isso vem gente, vocês sabem que meu pai era servidor público aqui no Rio de Janeiro, era policial militar. E antes de ser policial militar, ele era militar. Mas meu pai é aqueles militar louco mesmo, sabe? Aqueles do teoria da conspiração. Então a gente já tinha isso de senha na época que nem se falava em IA. A gente já tinha senha entre a gente. Criancinha, É, a gente já porque tinha aquele nossa golpe senha. do sequestro sempre Exatamente. teve, né. Porque você liga Ainda mais ele chorando. militar. É. Nossa, e assim, o irmão da minha mãe, ele é casado, eu chamo de tia também, né, a mãe dessa minha tia, toda vez que ligavam pra ela, Ela acreditava. ela acreditava. Gente, eu tô rindo, Minha mãe quase caiu em eu tô todos, né. rindo. Mas a minha mãe quase caiu nesse também. Aí todo mundo falando: "Mas", falavam pra ela: "Mas mãe, a senhora não sabe que é". Aí ela: "Ai, mas a voz era igualzinha", mas era a voz de alguém chorando. Mas Uhum. entenda, gente, quando o teu emocional Sim, abala, você não o teu pensa, psicológico você não cria, pensa. você jura que é aquela pessoa, o teu filho que tá falando ali.
E não é, às vezes é uma mulher tentando fazer voz de homem, é um homem fazendo voz de mulher, e E você não é, jura, não tem nada a porque é ver. o emocional. Então aí entra outra questão também, que é da questão da inteligência emocional, que a gente fala muito, né, terapia tem que estar em dia, gente, pra É. não se abalar com essas coisas. Minha mãe já teve já recebe minha mãe, como eu tenho um processo dela, né, da fraude, ela já recebeu tanto de como se eu fosse a advogada dela, quanto de filha. Já recebeu mensagem Uhum. falando: "Mãe, paga esse boleto pra mim". Ah, não, lá em casa é direto também, minha mãe, meu irmão. Aí como ela já tá É, já, né, eu já falei 300 vezes, falei: "Agora se você cair, eu não me responsabilizo mais". pelo amor Aí de Deus. aí teve um dia que ela me ligou, falou assim: "Como é que é, Mariana? Você pra que você quer essa quantidade de dinheiro?" Aí eu: "Quê?" Aí ela: "Você tá me mandando mensagem me pedindo não sei Mas quantos ela que não vê que você é outro quer". número? Mas na hora ali, minha filha. Aí eu falei: "Mãe, qual é o telefone? É esse que você tá me ligando, que te mandou mensagem?" Aí ela: "Não, né". Aí da última vez ela falou assim: Bom. "Pior você não sabe, eu mandei um monte de áudio te esculachando, Aí você ainda bem que mandou pro bandido. agora ele vai tomar um sabão sem nem saber por quê". Gente do céu. Não, esse tem que ser para um orçamento pra sua mãe. Fala assim: "Mãe, ó, esse mês, ó, R$ 300 pro bandido, tá? Vamos separar aqui, ó, trezentinho, esse aqui é quando se passarem por mim, então pedindo alguma coisa, vamos colocar agora. Você tem que fazer isso com o idoso da sua casa também, ou qualquer pessoa que acredite em qualquer coisa da tua casa. Vamos fazer o orçamento Do do bandido. bandido. Então, se mandar um áudio como se fosse eu, todo mundo já sabe lá, assim, meus clientes, pessoal de casa, eu tô sempre falando sobre É, eu isso. também boto no status quase todo dia. E o que que a gente faz? A gente gera uma senha, então assim, a gente tem uma equipe lá no escritório. Então a gente tem a Gabi, que é ela que está sempre falando com todo mundo, com os clientes. Aí ela pergunta: "Eu posso gerar a senha?" Aí se o cliente ele tem que dar ok, também se ele falar que não vai: "Ah, não quero", já exime ali a responsabilidade também do Uhum. escritório. Então assim, ele vai lá e a gente manda a senha. "Dani, como é que se gera a senha?" Tem site para gerar senhas, senhas aleatórias, alfanuméricas. Faz uma senha aí aleatória. Tem gente que fala assim: "Ai, a minha senha é", aí uma frase imensa. Teve advogado que falou isso para mim, eu falei: Pô, e o cliente vai "Isso vai ficar saber. insustentável". Ele: "Por quê?" Eu falei: "Quantos clientes você tem?" Aí a pessoa buga. Teve um advogado que eu falei assim: "Quantos clientes você tem?" Ele: "É, né". Eu falei: "Não tem como, vai ficar insustentável, você vai pegar a mesma frase para todos os clientes?" Aí o golpista lá finge que entra no teu escritório, Uhum. finge Se finge lá de um contrato cliente. lá de juizado, alguma coisa, finge de cliente, já sabe: "Ah, os clientes daqui têm essa A senha". senha. Não, lá no escritório cada Uma senha cliente, para cada um. uma Não, eu senha vou ter que começar a fazer isso. para cada Eu cliente. comecei botando no contrato. Eu elaborei um tópico para o meu contrato falando sobre os canais de atendimento Uhum, oficiais, que o escritório não se responsabiliza por uhum. contato feito por outro número e tal. E aí eu botava no contrato de honorários. Mas aí agora eu falei: "Não vai ter como", porque tem assim, graças a Deus, muito cliente que quase cai, mas eu já tive cliente que caiu e perdeu. Teve uma que perdeu acho que 4.000, mas aí a gente conseguiu fazer contato com eu orientei ela, ela fez a reclamação no banco, o banco conseguiu devolver. Fiz o MED, Mas né, eu tenho um cliente empresa que ele perdeu 90.000. E foi assim, o meu cliente, na realidade, eu nem sabia que isso tinha acontecido. Ele é dono de uma motopeças aqui em Campo Grande. Aqui nem sei se é perto, né, mas É, em não é Campo Grande. perto. Mas sei, Campo Grande. E aí ele é dono de uma motopeças, e ele fez o contato comigo, fez o contrato comigo, tudo bonitinho, não sei o quê, processo rolando, ganhamos, o processo foi para o tribunal, o processo tá no tribunal. Ele morreu e eu não sabia. Caramba. A filha dele tinha feito contato comigo dizendo que ele estava internado e tal, não sei o quê. E aí ele faleceu e eu não sabia. Aí, de repente, um belo dia, a filha dele me manda um monte de áudio chorando, porque tinham feito contato com ela, né, pelo WhatsApp o WhatsApp que ele falava comigo, era da empresa, da Uhum. Motopeças. Aí ela fez contato comigo chorando, porque eles tinham entrado em contato com ela, dizendo que precisava pagar Uma guia. pra liberar o dinheiro, aí pagou uma, pagou 2, pagou 3, fez 90.000.
Aí eu falei: "Cara", aí ela falou: "Ai, é porque o meu pai morreu e eu tô muito abalada". Então, assim, às vezes eles pegam uma pessoa que Uhum. tá num momento Numa fragilidade. e aí a pessoa não pensa, foi o que a gente estava falando, tá com o emocional abalado, não pensa, faz, e tá lá com a sua foto, com o seu nome, agora eles gravam áudio com a sua voz. Uhum. Aí eu falei: "Cara, eu nem sabia que seu fulano tinha falecido, eu não tenho nem como assim". E aí depois eu conversei com ela, falei: "A gente pode tentar reverter um valor Uhum. muito alto, mas como é empresa eu nem sei se a gente vai conseguir, porque tem movimentações Não, e altas". como aí é isso que é interessante, que vai caindo no golpe, vai caindo no golpe, aí quando acaba o recurso, Aí liga para o aí número liga que pro número que era pra ter ligado isso desde foi do isso que eu primeiro do falei boleto, eu em falo: casa "Hã? com meu marido, eu falei: Não "Cara, faz sentido". ela fez uma foram diversas transações, assim, uma atrás da outra, conversando com a pessoa naquele número. Aí, eu acho que chegou um dado momento que o cara tirou todo o dinheiro que ele queria, eh, ela não respondia mais, ela mandava mensagem, ele não respondia mais. Aí ela veio no meu telefone, o oficial, que eles falam sempre falaram comigo. Falei: "Cara, por que que não falou comigo Uhum. primeiro?". Teve um cliente que foi É muito sagaz, fogo. assim, ele recebeu a mensagem, aí ele veio no meu telefone e falou assim: você mudou de número? É esse você tá com esse número ainda?". Eu falei: "Não, é esse número mesmo, por quê?". Aí ele: "Ah, sabia que era golpe. A pessoa me mandou mensagem me chamando pelo nome completo. 'Oi, senhor fulano de não sei o quê, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê'. Tipo, 'Oi, Daniele Rodrigues da Silva'". Aí ele: "Você não me chama pelo nome completo". Falei: "Pelo que bom que você teve essa percepção". Uhum. E parece que eles estão começando a ver a nossa vida mesmo, assim. Óbvio que se eles estão gravando áudio, eles estão na nossa rede social. Uhum. Mas parece que eles estão, assim, eh, tendo acesso ao que a gente faz, porque a gente, por exemplo, eu já vi você postar também, eu posto também coisas da igreja, da fé, da Uhum. religião, não sei o quê. Ele já é o terceiro ou quarto cliente meu que eles abordam assim: "Oi, seu fulano, Deus abençoe, mais um dia que Deus nos permite vencer". Tudo bem que eu não falo com meus clientes assim, mas quem me acompanha na rede social, Aí vai falar entendeu? aham. Vai falar: "Pô, é ela mesmo, olha, tá Não, e também pra absurdo". validar o golpe que você fala assim, "Pô, tá falando de Deus". Entendeu? Não vai Não é um não é um golpista. golpista. Mal sabem, né, que o povo vai fazer qualquer coisa Pra ganhar pra dinheiro. ganhar dinheiro, né. E e aí, de você é golpista, chegou até aqui nesse YouTube do Desenho de Vida Cast, cara, você não entendeu ainda o propósito aqui da teu propósito na Terra, Tem uma e inteligência, vo eles têm uma é, inteligência, né. e isso volta. O que você tá fazendo, volta. Então, só fica isso. Aproveita e se arrependa enquanto ainda é tempo, tá? Só Vai usar falo essa isso. inteligência pra fazer coisa Pra fazer boa. coisa boa. Porque quando a pessoa não entende o propósito dela aqui na Terra, ela se prende no que é material. E no que é material pra ela é: "Eu preciso de dinheiro". Uhum. Mas pra que você precisa Pra de que dinheiro? tanto dinheiro "Ah, porque eu também? quero beber, eu quero farrear". É sempre isso, tá? É sempre pra gastar com, prostituição, com bebida, com droga, e é só isso. Então você tá usando o teu propósito na Terra pra se acabar, essa que é a verdade. Agora, quando você entende seu propósito aqui, e uma das coisas que eu amo da advocacia, é que parece que a gente é um super-herói. Eu sempre falo isso. Eu sempre gostei dessa coisa de herói, de Marvel, antes não era nem Marvel, tá, gente, era DC, né. Era Na minha DC. época, né, não quero falar coisa da minha idade, mas na minha época, eu via muito Liga da Justiça. Uhum. Então você via lá aquela coisa Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, Superman, e eles são um daqueles heróis que tem muito aquela questão da ética e É. tal, né. E assim, e também a criação, né, porque meu pai sempre foi muito rígido, aquela criação militar, não senhor, sim senhor, quero ir embora. Era isso que podia falar lá em casa. Então a gente teve isso, fora também a criação que desde pequena na igreja, isso leva a gente sim, molda caráter, gente. Então uma das coisas que eu falo pra você, cria seus filhos, sua família dentro de alguma fé, não importa qual seja, mas uma religião, porque senão vai ser difícil, depois você vai estar tomando na cara dos seus filhos, só falo isso, eu jogando aqui no ar, depois comenta aqui: "Pô, é verdade, estão dando na minha cara". Então, quando você tem esse padrão moral, né, e eu sempre falo que ética e moral é quando ninguém tá vendo, É, aquele o que você faz quando ninguém tá quando assistindo. ninguém tá assistindo.
É ali que vai mostrar a diferença. Vou até contar um fato de um conhecido nosso, amigo do meu irmão, e aí ele numa conversa comigo, ele falou o seguinte, ele falou que no apartamento dele, ele foi mexer, pegar o capacete da moto, alguma coisa, e caiu um objeto lá embaixo e caiu em cima de um carro. E aí ele falou assim: nossa, não acredito". Ele desceu, foi lá e caiu em cima da BMW. Ele falou assim: "Ai, que não seja a BMW". E foi a BMW. E aí, ou seja, o para-brisa é um valor muito caro. E aí, o que acontece? Ninguém ia saber que foi do apartamento dele. Ninguém ia saber. E nessa conversa, e até cheguei depois, eu até comentei com a minha mãe, cheguei em casa e falei assim: "Nossa, mãe, eu já tinha um bom conceito dele, mas quando ele comentou isso, tiveram um papo assim, batendo papo e tal, ele comentou sobre isso, eu falei assim: "Isso mostra muito o caráter dele". Uhum. Entendeu? E ele não estava contando, assim, se vangloriando, na verdade ele estava contando comigo por causa Triste. triste, porque do prejuízo. A gente tá falando sobre seguro, e parece que essa pessoa, o dono do BMW, não tinha Meu seguro. Deus, uma BMW. Exata Não dá pra não dá entender. pra entender, né, não dá pra entender. Aí ainda é muito aquela questão, a pessoa se endivida pra mostrar para os outros que tá andando numa De BMW, BMW e mas não não tem nem tem seguro. não, porque não tem condição de pagar o seguro. Então, uma coisa que eu aprendi é: põe a mão onde você alcança. É. Então, se você não consegue ter tal padrão de carro, não tenha. "Ah, mas eu não consigo nem ter carro", então anda a pé, gente. Eu andei a pé, eu nasci sem carro, né. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro zero, meu irmão falou assim: "Meu Deus, se você não conseguir pagar", aí eu falei: "Eu devolvo, É, eu entrego para o banco". entrega para o banco. "Ué, mas", eu falei: "Ué", mas aí aquilo foi desesperador. Aí eu falei assim: "Eu nasci sem carro, eu nasci sem nada". Não, e quanto tempo a gente viveu sem nada também, até conquistar Exatamente. as coisas. Eu sei até quanto tempo que eu vivi sem nada. Deve ter uns 3, 5 anos atrás. 2022 pra cá que as coisas começaram realmente a mudar. Então, assim, eu até brinco muito, eu falo assim que quem nasce na Baixada já nasce com o nome no SPC do Serasa, já nasce negativo. E aí que a gente tem que lutar pra Lutar. ficar no positivo. Então, assim, essa questão muito da questão do caráter. A gente vai falar do golpista, mas aí eu tenho que seguir aqui. É, vai, deixa o Vamos seguir já aqui. falou do A golpista. gente já falou, daqui a pouco já foi 40 minutos aqui de live, e a gente falou sobre superendividamento realmente pode mudar a vida das O pessoas. tempo todo, viu. Esse tempo olha quanto que a gente desviou. E o pior é que vocês também estão aqui, ó, desviados junto com a gente, que É. não estão assistindo. Pior que falaram assim: "Ah, é mesmo, quero Se saber de perdeu, superendividamento". É fogo. Mas toda, live é sempre é assim, assim. você já viu como é que eu sou. Julgamento do STF sobre o mínimo existencial, sobre o Eu vou até me gravar. decreto-lei 11.150. Te assusta? Cara, eu acho assustador, eh, isso passar pela cabeça de alguém, que o mínimo existencial é R$ 600. Só para eu dar um contexto para quem está assistindo, existe um decreto-lei 11.150 de 2022, ele muda pouca coisa de um outro decreto-lei antes, que ele alterou o seguinte, é um decreto-lei que, quando a gente fala de lei de superendividamento, eu tô falando da lei do superendividamento que trouxe artigos para dentro do Código de Defesa do Consumidor. E ela traz várias. Ela é linda. Ela diz que a gente pode reunir todos os credores no único processo, entrar com uma ação de repactuação de dívidas, parcelar em até 60 vezes. É linda a lei, mas ela fala o seguinte: esse plano de pagamento que a gente vai fazer para o nosso cliente, ele não pode comprometer o mínimo existencial. Ok, só que ele coloca o seguinte assim na lei: esse mínimo existencial vai ser regulamentado por decreto. Temos um pequeno problema. A lei é feita pelo legislativo e o decreto é pelo executivo, o presidente da República. O que teve? Foi Bolsonaro que aprovou esse decreto do mínimo existencial de R$ 300. Significa que, sobrando R$ 300 na sua conta, o banco pode ficar com o resto todo. Aí veio o Lula, que eu jurava, pelo que ele diz, Pelo que ele pelo promete, que ele né. promete, ele vai extinguir esse decreto. Não, aumentou para R$ 600. Falei: "Meu Deus, mas os 2 presidentes parecem que trabalham para banco, né, mas ok". E aí, um outro ponto que tem dentro do decreto é que, além de falar que o mínimo existencial é R$ 600, significa que se você recebe
R$ 40.000, R$ 30.000, é um servidor público aí de alta patente, R$ 600 pode ficar para você e o restante todo para o banco. Esses R$ 600 para o seu mínimo existencial vai ser para pagar colégio do seu filho, financiamento do seu imóvel, financiamento do seu veículo, seu plano de saúde, alimentação, exato, tudo por R$ 600. Eu não sei em que planeta eles vivem. Se for Gente, nem é... $600, Ó, eu ia uma achar pouco, imagina família, real. lá em casa são 4 pessoas. R$ 600 não é nem o hortifruti do mês. Do mês, eu ia falar de semana. Da semana, Não, vou falar do mês. Porque, não, assim, só hortifruti. nem o Porque hortifruti. se você pegar da semana mercado e hortifruti, você tem 2 crianças. Tem. Coitada. Entendeu? Fora o lanche das crianças no Fora o lanche da colégio. escola, Não, gente, não existe. Aí o que aconteceu? O Rio Grande do Sul começou a falar assim: isso é inconstitucional, esse decreto. Porque além de falar que tem um mínimo existencial de R$ 600, ele também diz que não pode entrar consignado na repactuação de dívidas. E esse decreto, ele ficou tão assim, juiz aplicando outro. Não, quando o juiz aplica no nosso processo, a gente agrava, a gente apela, a gente faz assim. Mas Rio Grande do Sul, que sempre teve muito além do tempo deles, pelo menos na questão jurisprudencial, eles já começaram lá no Rio Grande do Sul a falar assim: controle de inconstitucionalidade feito pelo próprio juiz. Fala assim: isso aqui está inconstitucional. Pronto, a gente começou a usar essas decisões em vários, Rio Grande do Sul, né? em vários recursos nossos. Até que chegou ao STF, porque um grupo de defensores públicos, promotores de justiça, se reuniram e falaram assim: nossa, isso aqui está inconstitucional, a gente tem que derrubar esse decreto. Aí o que fizeram? Final do ano passado, de 2025, começou o julgamento do STF sobre esse decreto, se é constitucional ou não. E a gente já tem 2 votos falando que sim, pode aplicar esse decreto. E a gente já sabe como é que tá o STF, né? Não vou nem falar nada, não vou tecer comentários, porque daqui a pouco cai até meu canal do YouTube, porque vai derrubar. você só pode falar bem dos ministros, que são maravilhosos, né? Que tem vários contratinhos aí Senão você junto fica com sem ban. social. Enfim, vocês entenderam para quem o STF tá para quem eles advogam, né? Ou as esposas, enfim, as esposas dos ministros, a família. A Então, família. vocês entenderam. Então tá, aí eu te pergunto, agora, é porque eu quis falar isso tudo, sei que você sabe, mas eu quis falar isso tudo porque quem Pra tá assistindo vai falar: contextualizar. do que vocês estão falando, meu Deus? Vocês já entenderam que esse ano tá suspenso, tá, gente? Julgamento. Então fiquem tranquilos, coração tranquilo. Dá pra entrar com repactuação quanto antes. Olha o gatilho da celeridade, tá? Vocês precisam correr, entrar com ação de superendividamento, porque se isso aqui for o STF julgar e falar que pode ser tirar os R$ 600, vocês estão ferrados. Minha mãe tá aqui, não vou usar a palavra. Mas aí eu te pergunto, te assusta? Então, foi o que eu comecei a falar, né? Me assusta as pessoas pensarem. Na realidade, eu não consigo entender o que passa na cabeça das pessoas, né? Pra achar que hoje, com o preço que as coisas. Há 10 anos atrás, a gente não se sustentava com R$ 600. Não. Há 10 anos atrás, eu estava fazendo meu primeiro estágio. A minha bolsa do estágio era R$ 680. E a minha faculdade era 1.000 e lá vai mamãe. Então, assim, eu não pagava a minha faculdade com R$ 600 há 10 anos atrás. E era o único boleto que eu tinha para pagar, que eu morava com meus pais. E eu não conseguia com R$ 600. Então, eu não consigo entender. A gente viralizou na rede social essa semana um vídeo de uma magistrada reclamando de receber míseros R$ 25.000, né? De não ter reajuste, que não dá pra nada. Eu não acredito que não dá pra nada, porque com certeza metade tá em consignado, empréstimo pessoal, dívida de Mas cartão aí eu de te crédito. pergunto, se for um magistrado, se for um desembargador que tiver super endividado, Aí a sentença vai ser. eles vão aplicar o mínimo existencial Pra eles de não. R$ 600? Eles não. Você teve desembargador em São Paulo Com com gratuidade de justiça. Falo mais nada, Entendeu? né? A gente sabe que a sentença pra eles não é sentença pro resto da diferente, população. Então, assim, o que me assusta é a injustiça. Isso me assusta. É injusto. Porque eu resolvi
nunca tive sonho de ser advogada, né, quando a gente tá na faculdade a gente Uhum, sonha com diversas coisas, menos com advogado. Mas, quando eu resolvi que eu ia que eu ia seguir com a advocacia autônoma, né, que eu ia fazer disso o meu trabalho, eu, fiz mais principalmente pelo senso de justiça, porque quando eu escolhi direito, eu escolhi por causa disso. uhum, Então eu sempre tive isso muito aguçado sobre o senso de justiça. E aí eu falei: "Cara", no começo, né, quando a gente tá na faculdade, tem aquela coisa do super-herói, né, que eu vou mudar o mundo, uhum. porque eu vou fazer justiça, porque e aí quando a gente se depara com as decisões do tribunal e que a gente fica sem poder fazer nada, A gente passa muita raiva. a gente passa muita raiva. Dani, eu tive uma sentença, um processo que o banco foi revel. Aí Você falou: "Delícia", foi revel, a ué. sentença foi procedente, o tribunal derrubou. Um banco aí, que acha que é do governo, mas não é do governo. Uhum. E aí, o tribunal derrubou. Eu fui para o STJ, tô esperando, mas o tribunal derrubou uma sentença procedente de réu revel. Foi revelia, ele não apresentou defesa. E aí, quer dizer, ele apresentou a defesa fora do prazo. E aí, o STJ entendeu que o réu pode se manifestar, mesmo que o prazo não seja respeitado, ele tem o direito de se manifestar. E aí, coitado. Aí vai fazer isso para os nossos clientes que Aí estão eu que estão pensei, eu falei, mas respondendo ação de cobrança. eu fui sustentar e eu quase saí de lá presa. Porque eu falei, o desembargador falou pra mim: "A senhora vai deixar eu falar?" A minha vontade era de falar: "Não, você tá falando merda", entendeu? Se o senhor for falar algo com relação com a lei, eu Fala deixo eu besteira, falar. eu não vou deixar o senhor falar. Minha vontade era de falar isso. Porque assim, a gente se vê de mãos atadas. O cara tá ali na tua frente falando um monte de porcaria e você não pode falar nada. Você não pode fazer Aí nada. você só pensa assim: "Como é que esse cara virou Como é desembargador, que virou gente? desembargador? Exatamente. Como? Não faz sentido". Não, e não te escuta, porque se é, por exemplo, a maioria dos juízes e desembargadores não entendem de direito bancário, não entendem de direito do passageiro. Os subnichos, eles não entendem. Não entende, não Eles sabe nada. entendem da lei ali nua e crua, que é o que eles estudam para passar na prova, que eles têm que decorar. Agora, fora dali, primeiro, que eu acho que 98% não sabe qual é a realidade, né? Que fica Uhum, trancado no quarto para estudar 10 anos, não sabe qual é a realidade da uhum, advocacia. verdade. Aí, quando se depara com uma ação, com uma causa, que não tem. eh, eles não têm conhecimento, vai lá e julga de qualquer jeito. Eu desisti, uma época da faculdade, sonhava em ser juíza. E eu desisti justamente por causa disso. Falei, cara, eu não tenho psicológico pra julgar a vida de uma pessoa. Porque aí dou uma sentença esdrúxula de superendividamento, eu acabo com a vida de uma pessoa. Exatamente. Eu já fui fazer sustentação oral de previdenciário também, algumas coisas a gente faz lá. Pensão por morte, todas as provas no processo, e a turma entendeu que não, que ela não tinha direito. E aí, assistindo às sustentações também, a gente tem muitos casos de LOAs, né, para Uhum. autistas, essas coisas, e eles não, assim, cada argumento que é fora da realidade. Então, você olha e fala assim: "Cara, a gente tem a vontade de fazer justiça, mas a gente se depara com um tribunal que não tá nem aí, Uhum. que julga com o que acha que tá na lei, né, às vezes julga pela lei nua e crua, esses casos de LOAS, por exemplo, se a pessoa não tiver ali com aqueles requisitos que são taxativos na lei para comprovar miserabilidade, não tem o benefício. Então, assim, é muito complicado. Eu fico assustada. O que me assusta, né, voltando ao X da questão, é a falta de senso de justiça. Porque as pessoas perderam a noção do mundo e de como as coisas funcionam. Porque um ser humano achar que
você vive que na realidade ele não acha que você vive com R$ 600, né. Ele na realidade ele quer que você se endivide mais. Uhum. Então, eu acho isso desumano. E aí a gente vê um Supremo Tribunal O concordar, maior tribunal do nosso dali a país. gente não tem mais pra onde Dali só ir. Deus. Só Deus. Acabar com a vida, destruir a vida das pessoas, porque aí o que que a gente tem? A gente Defendendo vai ter os que bancos. olhar, se apegar a juízes Uhum. que entendem como a gente, se agarrar nessa jurisprudência para tentar Uhum. fazer alguma coisa, porque o cara lá, uma última instância do país, diz pra gente que não, não, R$ 600 É isso mesmo. O é resto isso todo pode aí. pegar do seu Se salário. você ganha Se 600 fica 30 contigo, mil, R$ 600, não tem problema nenhum. Você entendeu? vai viver bem com Você vai, R$ 600. Vai só R$ 600 dá sobrar, pra. tu vai até investir. Dos 600, você pega R$ 60, que é 10%, e começa a colocar na renda fixa. Pelo amor de Deus, E gente. R$ 600 é o suficiente, gente. A gente já teve 2 ministros que votaram que sim, que esse decreto pode passar. E aí, Aí quando a gente vai sustentar, dá vontade de perguntar, excelência, se o senhor ficar super endividado, então, R$ 600 sem problema nenhum. sem problema nenhum. O resto todo o banco Exatamente. pode pegar. Mas foi o que a gente falou lá no começo, né? Bancos, governo, Uhum. tribunais. Uhum. Então a gente não tem. Igual aquele meme assim, ó. A gente tem alguns. Eu até tava brincando com um colega. Eu falei: olha, eu vou me mudar pro Nordeste. Porque no Nordeste, a galera que julga bancário lá é uma galera ótima, assim. Depende. Bom, esse superendividamento é mais difícil. Depende. Mas tem as ações bancárias, num geral, pro lado do Nordeste, a gente tem decisões muito melhores do que aqui para baixo. Muito melhores. O RMC, por exemplo, que eu trabalho bastante, aqui eu tô penando, tentando fazer jurisprudência, tirando leite de pedra. Eu fiz a gente tinha uma tese inicial do RMC, que era a que todo mundo usava, que aqui no Rio caiu. Ninguém mais estava aceitando. Aí eu parei de protocolar RMC, fiz uma tese. A Jéssica, que eu sou da mentoria dela, de bancário Jéssica também, Abreu. Jéssica Abreu, ela fez uma outra tese. Aí a gente começou a protocolar para ver o que vai dar. E aí tá tudo em andamento ainda, tudo, porque aqui no Rio também, menos de 3 anos a gente não vê Uhum. resultado. E aí tá tudo em andamento pra gente ver se o tribunal começa. Eu tive agora uma. É dívida infinita, né? Quando a gente fala de RMC. Eu tive agora O Hoje, RMC, você pode até usar a própria revisional do cartão de crédito. Sim, eu tenho uma ação de. Porque se só pode cobrar agora o dobro, peguei 5 mil, ok, até 10 mil pode devolver. Tu já devolvi 30? Exatamente. Eu tive agora um acórdão que validou a minha tese. A minha tese é sobre a venda casada. Aí eu tive um acórdão agora que falou sobre a questão do dever de informação, que não informa, que são 2 contratos diferentes, blá blá blá. E aí validei. Aí esse acórdão, eu tô colocando em todas as peças que eu tenho. Maravilha. Essa semana a gente recebeu também essa semana a gente recebeu os honorários de um RMC. RMC, aqui de Nova Iguaçu. Porque aqui no Rio, especialmente, eu acho o tribunal muito ruim. Mas porque eu acho que tem Alguma coisa, né? Alguma coisa aí, alguma coisa a mais. alguma coisa errada que não tá certa, né? Alguma coisa. Isso aí. Acontece. Aqui no Você Rio. jogar assim, juiz preso, juiz, desembargador, só joga assim, TJ Rio, você vai ver algumas coisas. Aqui no Rio eu tenho essa sensação de que a gente tem. Acontece. Tem, sabe? Mas tem outros tribunais, como você falou, no Sul. No Sul, revisional vai muito bem. No Uhum. Nordeste, essas ações de fraude vão muito bem. E o superendividamento é essa luta que a gente tem Agora, contra esse decreto. Agora a gente tá na mão do STF. Porque o que eu percebi, quando eu entrei pro bancário, eu nem sabia da existência. Eu acho que eu falei isso quando você gravou lá comigo. Eu nem sabia da existência do bancário. Aí, quando eu me formei,
Na faculdade eu a gente não Não, não a gente não tem essa tinha. cadeira, direito bancário não existe na É faculdade. consumidor. E nem E abraço. tinha pós-graduação em bancário. Não tinha, começou agora. Minha primeira pós foi responsabilidade civil com direito do consumidor, porque era tão pouquinho direito do consumidor para ser 18 meses, que eles colocavam responsabilidade civil junto com direito do consumidor. A que eu fiz na Cândido também. Eu fiz a pós em processo e um curso de extensão em consumidor, também não tinha pós em consumidor. Aí eu fiz a pós a faculdade ofereceu a pós de processo, que eu gosto pra caramba, então eu fiz. E aí junto vinha um curso de extensão. Aí Uhum. é um curso de extensão de consumidor, não tem pós. Mas o consumidor é ótimo, gente. Por quê? Porque a gente tá falando de direito civil, Sim. aí o subnicho de direito do consumidor, e o nicho desse subnicho é o direito É o direito bancário. bancário. Então, se você domina direito do consumidor, você É advoga isso muito aí. bem direito bancário. Então, às vezes, tem gente que manda direct pra mim, advogado. Ai, qual é a pós? Porque nunca advoguei na área do bancário. Faz uma pós em Consumidor. consumidor. E em civil, processo civil, porque eu também respondo às vezes. Responsabilidade civil é ótimo Não, também. e detalhe, eu respondo cada pergunta de advogado Ai, no não fala não, Dani. direct, que eu falo assim: Não, que "Coitado do a gente cliente". vê uns advogados no Instagram, às vezes nem no Instagram, às vezes ele a peça de defesa a gente vê uns Eu vou negócios. entrar nessa pauta, eu vou entrar nessa pauta. Minha mãe já tá olhando até pro relógio ali. Mas só pra gente falar sobre a questão do mínimo existencial do STF, eu acho que eles vão colocar que é constitucional, tá? Os Mas a mini gente sabe eu que não é, né. sim, mas o STF, pelo pelo que a gente já sabe do STF, É pelos ministros que estão desumano. lá, eu sei que eles vão falar que Gente, sim, tinha que ser é pelo constitucional. menos, um salário mínimo. Aí você vai falar assim: "Meu Deus, então acabou o superendividamento". Não, Não. não acabou. O que que pode acontecer? E isso eu vou falar também, quem tá vendo aqui, eu também vou repetir isso na imersão, tá? Dia 16 de maio, inclusive você tá convidada, 16 de maio a gente vai ter nossa imersão Advogando para Superendividados, uma imersão presencial, Olha, vai ser tá? aqui? Ah, no Vai ser em Botafogo, eu vi. Botafogo, vai ser em Botafogo. Então, inscrições já abertas, tá me vendo, manda direct, alguma coisa do tipo, que eu mando ali o link da inscrição. E eu vou falar isso aqui lá e vou trazer algumas estratégias, tá? Uma das estratégias eu vou voltar àquilo que eu já fazia antes de ter a lei de superendividamento, que eu já usava a tese de superendividamento, que a gente sempre usou a tese. Mínimo existencial, mandou ser R$ 600 e mandou tirar consignado, você, como advogado, você vai entrar com ação de limitação de descontos, tá? Essa tese é muito antiga, eu usei pra minha família é todo mundo endividado, Tem eu nem cobrava honorário, sabia nem cobrar honorários, fazia isso tudo de graça para os meus parentes, tá? Vocês tinham que me valorizar, que agora o meu honorário é caro, então eu fazia essa ação de limitação de descontos. Então, STF derrubou ali a repactuação de dívidas, você já sabe o que vocês vão fazer. Ação de É que limitação de eles descontos. destroem a lei, né, É, quando rasgam a lei. Isso isso me é. dá um nervoso quando o executivo quer legislar. Quer legislar. Essa ação de limitação de descontos vocês vão fazer para consignados. Você vai pegar o teu cliente endividado, você vai começar a fazer isso aqui, ó. Você vai separar Tem a em processinhos. Tu vai fazer a ação de limitação de descontos, você vai fazer a ação revisional, porque é um consignado, mas é um consignado, querido, que ele está renegociando desde que ele entrou, ele passou no concurso. Ele está há 20 anos com o mesmo mesmo contrato. contrato. Aí, isso é escalonamento de dívida, tá? Estuda sobre isso também, gente. Aí, você vai fazer uma ação revisional. Aí o STF querendo agora derrubar a live. E outro ponto também que é o Ensinando a burlar o principal eu tenho que dar aqui as dicas. Você tá advogando ou se E você tem é a endividado revisional para os contratos de empréstimo pessoal também, não é? também. Aí eu tô falando especificamente esse para Dos dos consignados. consignados. Então, é isso que a gente vai tentar fazer, porque se esse decreto passar, for considerado O constitucional, consignado o não vai entrar. consignado não entra na repactação de dívidas, tá? Meu problema não é nem o mínimo existencial, Eu meu faço problema muito é o consignado. acho que é a mesma que você faz da delimitação, eu faço readequação da reserva, para readequar 30%. É isso, a gente fala limitação de descontos. Aí aqui eu usava a tese antes, porque não tinha lei, aí o que acontece? Essa limitação de descontos eu usava colocando também empréstimo pessoal, entendeu? Uhum. Aí eu falo assim, não, mas tem um consignado, tem o pessoal, e se Mas soma tudo, vai aí dar agora 80% da renda. pessoal
pessoal cartão de crédito vai ficar no superendividamento. Aí depende da estratégia que você for usar, entendeu? Aí, exemplo, passou aqui o decreto, eh, ele tem consignado e tem comprometimento de renda, eu faço uma ação de limitação de descontos. Eu não vou usar em momento algum a lei do superendividamento, porque aí não pode o juiz aplicar o decreto, É. tá? Anota, gente, dá pausa, anota isso aí. E o outro é negociação extrajudicial, pelo menos para Sim. aqueles que o cliente está inadimplente, tá? Essas seriam o que eu penso agora de algumas estratégias. Tem mais alguma estratégia Pode aí que você pode fazer faria? o RMC separado, né, Isso aí eu já tenho e o 5 anos RCC também. também, O que agora são RCC 2. eu já bateu lá no escritório, o pessoal Já já faz olha, a gente separado. já faz separado. A gente vê o seguinte: é um RMC muito recente e ainda nem quitou aquela Aí dívida. não vale a pena. Aí vem, às vezes, aluno me perguntar. Eu tenho aula disso na mentoria, parece que o pessoal não assiste mentoria não, ele Não compra, assiste a não aula, assiste só e compra pra pergunta tirar no grupo. dúvida. E pergunta no grupo. Olha, às vezes dá um Compra pra ter ranço. acesso ao seu WhatsApp e tirar dúvida. E não vê a aula. Mas eles perguntam assim: como é que eu coloco o RMC na ação de repactuação? Aí eu falei: você sabe que E RMC às vezes é nem uma vale a dívida de pena cartão de e às crédito, vezes né? nem vale a pena colocar na repactuação, porque o cliente às vezes não precisa mais pagar. Não, aí é outra questão. Você tem que analisar e ver o seguinte: Senão ele vai continuar é, pagando um negócio eu que ele peguei que a 5 mil, intenção só é não paguei pagar. 1.000, Aí não, aí eu entra. vou colocar no meu plano como se fosse uma dívida de cartão de Uhum. crédito. Aí o pessoal, mas as parcelas, ué, cartão de crédito você tá devendo, tem parcela, querido? Não tem, quando você estoura cartão de crédito, não existe, X parcelas, não tem isso, é o valor total da dívida, você vai pegar qual é o valor total E o da bom do dívida e RMC colocar. entrar é que eles vão ter que limitar o desconto, porque eles não limitam, o RMC não tem quantidade de parcela. Não, não tem, infinito. Aí é o que cabe no contra-cheque, ou então vem 0,000, ou então vai até o 1.999, aí começa do 1 de O novo. do Eu já fiz aposentado muito vem lá isso. embaixo, o histórico do aposentado tem os empréstimos, aí embaixo vem o cartão de crédito. Aí no empréstimo vem o banco, o valor e a quantidade de parcela. O RMC, ele vem o banco, o valor e não tem quantidade de parcela do lado. Então, como a maioria dos meus clientes são servidores, nada contra os aposentados, mas é porque a gente tem uma régua. A gente tem uma régua lá no escritório. Quem consegue ser assistido pela Defensoria Pública, a gente não. É porque também o superendividamento é muito arriscado, você É. ter determinada renda abaixo ali, não vale a pena, Não, vai ser inadimplente com certeza. não vai nem conseguir pagar os honorários do escritório, já começa daí. Então, contra-cheque do servidor, tem uns que vem barra 999, porque naquele contra-cheque só cabe 1.000, 999. isso, que é tipo 1.000 parcelas do RMC. Aí quando terminar, Vai pra um. volta para um de novo, entendeu? É isso que acontece. É o que a gente chama de dívida infinita, né? Que não vai nunca terminar de pagar o RMC. Aí você vai, Dani, o que é RMC? O que é RCC? Eu estou aqui voando, mas eu tenho isso aqui no meu contra-cheque. Gente, é o seguinte: se você tem um cartão de crédito, eu tenho meu cartão lá, que ainda não é um cartão corporativo da Janja, né? Que eu possa gastar bilhão, ainda não é nesse nível. Derrubar eles vão derrubar. Não é igual o cartão que a nossa primeira dama pode usar à vontade. Não, é um cartão normal, né? E aí, se eu sacar 5 mil esse mês do meu cartão, se você sacar do seu cartão de crédito 5 mil, no mês que vem, vai vir na fatura tudo que eu comprei parcelado, inclusive 5 mil que eu saquei. Então, vamos lá, que nas minhas parcelas deu R$ 1.000 de comprinhas. E os 5 mil. Então, vai vir a fatura no próximo mês, 6 mil. Que eu tenho que pagar ela integralmente para no outro mês não virar aquela bola de neve. O cartão RMC, RCC e qualquer R desses aí que banco inventa, ele faz o seguinte: você acha que está contratando um empréstimo consignado, vai ganhar um dinheiro na tua conta, só que não é um dinheiro de empréstimo. Na verdade, foi um saque feito num cartão de crédito que muitas das vezes os clientes nem o plástico do cartão nem Não recebe, recebe. não desbloqueia, não sabe nem que é um E se cartão de recebe, às crédito. vezes não desbloqueia. Aí fala assim: você vai pagar sempre o mínimo. Só que a pessoa não sabe que tá pagando o mínimo. Ela jura que tá pagando a parcela de um empréstimo que não acaba nunca. A E é o maioria. mínimo da fatura. A E maioria. a galera que não recebe o cartão, ou que recebe e não desbloqueia, tá pagando o mínimo de juros e encargos, porque não tá usando o cartão. Exatamente. E aí o que é descontado, que é o 5% do valor da fatura, a fatura é encargo, tarifa. Uhum. Pega uma fatura. O banco BMG, mestre. Junta as faturas sem vergonha nenhuma na cara. Junta no processo as faturas todas, sem compra nenhuma. Uhum.
Extrato evolutivo zerado. Levado aqui, dívida foi de Aqui, carteira de ó, tem crédito. dívida. Aí dependendo do E juiz. a sentença é o quê? Tá certo, tem contrato assinado com selfie, com documento. Exatamente, mas aí esse que entra muito. Tá, ok, tem contrato assinado, mas a pessoa sabe do que ela tá assinando Não, e ali? muitas vezes a assinatura é inválida, É. áudio, e a instrução normativa proíbe Uhum. áudio para idoso, principalmente. Não pode contratar por telefone. E Não, selfie é o que todas as mais tem. contratações são com selfie, Meus clientes foto. idosos, Não, ele não pode receber uma chamada no WhatsApp por vídeo que ele atende. Ele tá às sentado ali vezes, no rosto. Ah, que raiva. É e às vezes sério. a foto, mas assim, às vezes, Dani, também tem muito contrato fraudado. A foto, às vezes, é uma selfie que tirou da rede social do cara, do Uhum. WhatsApp, entendeu? Esses dias mandaram no grupo aqui a foto do cara com uma pessoa atrás. A selfie do cara, ele e uma outra pessoa. Parecia um lugar de pesca. Ele com uma outra pessoa atrás. Isso é foto da rede social que pegaram. Aí eu falo, Ai, cara, e sim, gente. sem contar que a assinatura eletrônica sem cumprir com nenhuma regulamentação, né? Tem que ser Uhum. certificado regulamentado, tem que ser, tem que ter lá bonitinho geolocalização, IP, de qual telefone que foi feito, não tem nada disso. Eles não Não tem juntam nada nada. disso. E às vezes tem lá, assinatura, eles destrincham, né? Assinatura, o horário da assinatura, o horário do envio do link, o horário do fechamento, o horário do não sei o quê, o horário do envio da selfie, tudo o mesmo horário. 2h51, 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 Mas, nossa, 2h51. esse celular é muito bom, porque eu consigo fazer isso tudo ao Comodamente mesmo. impossível, entendeu? E assim, a gente tem que. Agora eu desenho. Eu printo tudo dos documentos que o banco juntou no processo. Aí eu vou lá na minha réplica ou nas minhas alegações finais. Coloco, Aquela colo, coloco setinha, seta eu também laranja, adoro vermelha, uma seta. roxa. Eu não gosto de fazer isso, porque eu acho que a peça fica carnavalesca. Mas não tem jeito. Então, Se não fizer assim, eles não vêm. eles não vêm, é sério, porque eu também tive que mudar Eu muito tive que da mudar. minha petição por conta disso. Porque se você escrever, parece que daqui a pouco você vai fazer. Você vai fazer no formato de uma rede social, aí eles vão conseguir entender. Aí vai rolando Vai assim, rolando. A você minha vai. filha, eu tenho vontade de gravar um vídeo. Eu já gravei vídeo, eu já E coloquei, eu juntar. já juntei o Excelente. link. Isso, Aham, isso. Deu pra entender? Porque se aham. você escrever Porque nada impede a gente de de juntar o juntarem o link, link. Aí ele fica assim: E o agora que tem nesse link? Ele clica. o PJE dá pra juntar MP4. Subiu o arquivo. Então, às vezes, você pode botar o É, videozinho mas lá. na minha época não tinha PJE. Aí já tava no processo eletrônico. Era o link. Que eu Era aquele peguei sistema ainda, antigo. Eu eu peguei ainda, também. eu ainda peguei o físico, né? Eu também. Estagiária, eu peguei. É. Quando eu me formei, já era eletrônico. Aí eu peguei essa transição para começar o eletrônico. Como eu sempre gostei de tecnologia, adorei. Mas eu vi muitas advogadas antigas. Surtar. Nossa, Eu trabalhava. principalmente com a intimação, eles indo lá bater boca no Eu cartório. era vi estagiária, muito era boca. processo físico. Aí eu me formei, continuei um tempo ainda no mesmo escritório. Nossa, os donos, assim, ficaram loucos, porque não sabiam. Eu ainda fiquei um tempo com eles, assim, só fazendo greve, juntando petição no sistema, Uhum. porque eles ficaram. E o maior desespero deles era que eles não conseguiam mais ter acesso ao cartório, como era antigamente. Como ficou eletrônico, eles reduziram muito a quantidade de funcionário. E aí ele falava assim: Mariana, eu ia lá, o cara me conhecia pelo nome. E eu pegava o processo, eu mostrava pra ele aonde que tava. Agora a gente não pode mais fazer isso. É, não é? Agora Eles ficaram bem, o pessoal bem da antiga, assim, ficou desesperado com o teve muito processo advogado assim eletrônico, que se que parou. aposentou. E parou. Eu lembro que quando eu ia na sala da OAB do Tribunal de Justiça, lá, porque eu estudei lá no centro, tudo lá no centro, estágio. E aí, chegava na sala da OAB, a gente já com os computadores, né? Tinha uma parte com máquina de escrever. Caraca! Ainda peguei dessa época, ainda Isso, estagiária. peguei não, Dani. Eu comecei em 2000, a faculdade comecei em 2002. Então ainda tava ali virando. O pessoal ainda Comecei. peticionava com máquina de escrever.
Eu tá? entrei na E faculdade pode de colocar, porque como o processo era físico, você podia sim. podia Então colocar. tinha advogado muito idoso que já não tinha ido para o computador, porque já não queria o Word, ele continuou na máquina de escrever, a OAB tinha lá a parte disponibilizar, que eram as máquinas bem antigas, e era poucos ali, só ia o pessoal realmente do old school, né, que iam naquela parte. E hoje acredito que não tenha mais. Eu nunca vi. Acredito que Desde já que eu comecei a é. frequentar, eu não Então já não tem mais essa galera aí. Muita gente desistiu da advocacia, porque desistiu. você tem que acompanhar a evolução, gente. Se você não Você não evolui, você acompanha, vai ficar para trás. Nosso tempo daqui a pouco acaba, eu quero vir para o Vai pra próximo tema. polêmica. Esse é o polêmico, tá? A gente vê que hoje tem muitos advogados, criando conteúdo. E isso, ok, tudo bem, acho válido, crio conteúdo também. Evoluiu, né? A gente tem que Evoluímos, a acompanhar. gente pode criar conteúdo, isso é ótimo. Mas quando esse conteúdo é um conteúdo quase uma fake news, exemplo. Olha, quer me matar, eu passo ranço, é ver criativo assim, agora é lei. A lei já tem 2 anos, 5 anos, 4 anos, 10 anos. Aí o pessoal fala, agora é lei. Aí a pessoa, meu Deus, agora é lei. Eu não sabia disso antes. Ok, não sabia. Mas, exemplo, limite de juros no cartão de crédito. Já tem essa lei de 2023. Então, ela foi sancionada e ela entrou em vigor em janeiro de 2024, 25, 26. Então, fez 2 aninhos, o agora é lei, é 2 anos agora, já se passaram 2 anos. Também o agora é lei, banco é obrigado a parcelar sua dívida. Fala do superendividamento como se foi ontem que saiu a lei. Aí eu também passo um ranço com isso, que eu falo, cara, não é agora a lei, gente. Se for colocar tese de superendividamento, é década de 80. Eu já usava a tese, e aí eu dou o nome com quem eu aprendi, com a Cláudia Lima Marques. E aí foi lá na minha primeira Nossa, ela é muito pós-graduação. É. E aí ela falava sobre a lei do. Aí era super endividamento, não era junto, era super endividamento. É depois que mudou a grafia. Até porque a lei do superendividamento, ela é uma das autoras da lei, né. É. Aí, Ela tem um livro muito bom, inclusive. não, e esse livro era Contratos no CDC, que era uma bíblia, assim, e eu lembro que os livros eram caríssimos agora, né. Isso é Agora época de deu Velho uma Testamento. melhorada. Agora, época de Novo Testamento, eu consigo comprar os livros. Mas antes, a Na gente época da tinha que faculdade, pegar a gente tinha que pedir ajuda. Nossa, e aí você queria A família edições presente de atualizadas. aniversário, livro. Vademecum. Só, meu Deus, isso é caro. Cara, nunca mais eu usei um Vademecum, também não. Se eu jogo lá, sai do Planalto, já pego a legislação Eu atualizada. jogo o artigo que eu quero, falo, artigo tal, É. do Código Civil, aí aparece pra mim. Eu gosto de estudar, eu ainda gosto, assim, de papel, de escrever Tem umas e coisas que eu tal. prefiro livro também. Eu ganhei um livro de defesa do executado. Aí eu peguei o livro pra estudar e tal. Porque agora também a gente tem muito curso que é online, né. Então acaba que você É. fica ali já no computador, já pesquisa ali, não sei o quê. Uhum. Mas eu gosto também de ler, de estudar com Com livro. papel, né, que É eu que a gosto de gente já marcar um se acostumou. marca-texto. Ai, é tão bom. Circula, escreve do lado. Exatamente. E aí você abre, assim, um livro, assim, todo branquinho. Todo Tu não estudou. rabiscado. Tu não estudou. Porque se estudasse, Os meus estão todos o meu rabiscados. tinha um monte "Ah, de me coisinha empresta seu livro", eu colorida, falava. post-it. Aí eu saio colocando, eu escrevia, não, isso aqui é tal, 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 tal. Tá, colocava aquilo. Aí quando eu falo assim: "Me empresta seu livro", eu falo: "Até empresto, mas tá bem zoado, se você não sei se você vai entender", porque escrevia, ia Uhum. lendo, escrevendo, marca texto. É assim, mas é assim que se estuda, tá, gente? Pra quem não sabe, se estuda, é assim que se estuda. Mas focando nessa questão aqui, tu passa raiva vendo advogado falando Eu passo muita besteira? raiva no Instagram, porque assim, tem dia que eu acordo e falo: "Não quero mais o Instagram". Só que aí você tem que, né, se vender. Se eu não tiver o Instagram, eu não tenho contato com o Antigamente a gente escritório. botava currículo embaixo da porta, agora a gente precisa do Instagram. Eu assim, vira e mexe, eu pego muito ranço, porque hoje o Instagram quando o Instagram começou, ele era uma rede social de você arquivar foto, né. Você Era, botava colocar uma foto ali.
Tá. uma foto sua, da sua família, não sei o quê. Uhum. Era meio que uma extensão do Facebook. É, mas diz que agora tá podendo voltar a fazer isso de novo. Já viu? Tem um movimento falando assim: É. "Ah, o Instagram ainda pode Ainda colocar foto pode de botar comida, foto. uma foto tremida, você quer colocar vai lá, põe, O que seja você feliz". quiser acontecer. É, Porque o Instagram virou uma verdadeira vitrine de venda, né? Virou um é. site, um LinkedIn, né? Uma vitrine de venda. E eu fico muito irritada com a mentira, né? Vender uma. É igual, assim, a galera que vende. Na advocacia tem muita gente Muita gente vendendo mentira. é, E aí a galera que chega no Instagram, quer ver um exemplo? E fala assim, ó. Se você tá endividado, clica no link, me chama no direct que eu vou reduzir sua dívida em 90%. falou nada. Se você tá devendo cartão de crédito, não sei o quê, eu consigo reduzir sua dívida em 90%. Você vai pagar 90%. Pega esse formulário que eu estou colocando aqui na legenda, Ai, que envia pelo ranço disso. Gov.br e vai reduzir sua dívida em 90%. Cara, o povo faz, mas isso é isca, tá, gente? Vou falar pra você, isso é isca, sabe por quê? Porque não vai dar certo e você vai falar com aquela pessoa, aí ele vai chamar pro escritório dele e tal, que é E vai isca. fechar o contrato. Exatamente. Porque, isso me irrita muito, porque a gente se esforça pra não e aí o que eu costumo falar é o seguinte, se eu falar assim, todos os vídeos que eu gravo, no final eu falo: "Procura um advogado especializado". A menina do meu tráfego pago, ela falou: "Como é que eu vou promover seus vídeos se eu não tenho CTA?". Falei: "Não posso É o AB Veta. fazer CTA". E aí, se eu tenho certeza que se eu fizer um vídeo com CTA, hoje, amanhã, a OAB tá em cima de mim. Eu tô Aí essa galera que vende 90% de redução de olha dívida, só, ninguém tem OAB? exatamente. Eu tenho CTA, eu tenho até aqui no WhatsApp. Por quê? Porque se a OAB vir em cima de mim, eu sou daqui de Nova Iguaçu, tá? OAB. Aí tem uma Light na esquina do meu escritório, que quando eu passo na porta da Light, eles perguntam: "Advogado? Advogado? Ó, Advogado?" Eu falei: "Ué". panfletinho. E aí quando eu estava contratando advogado para o escritório, mentalmente eu respondia: quero 2, preciso de 3". Aí, cara, se a OAB, qualquer dia, nunca falaram comigo, e tem gente que eu conheço aqui que faz 1/5 do que eu faço e já recebe. É isso que eu tô Eu falando. falei Eu assim: tenho certeza que se "Ah". fizer hoje, amanhã eu tenho um processo Eu administrativo. Se a OAB chegar e falar alguma coisa, a primeira coisa eu vou falar assim: "Ok, então não é comércio, né? Porque advocacia não é comércio, eu não posso falar: 'Me contrate'. Por que que eu pago imposto como empresa? E eu não pago pouco imposto não, eu pago muito imposto. Mas não é comércio, então eu não sou uma Não empresa. precisa Eu não pagar precisaria ter um imposto. CNPJ. E Aham. eu deveria ser isenta de imposto como empresa, porque não é comércio. Não faz sentido na minha cabeça. Então outra coisa, assim, que os mentores não colocam e eu coloco, todo dia 20, até antes do dia 20, pra tu ver. Você posta Eu seus posto meus impostos. impostos lá, o E quanto tem muito mentor que que não posta. tá de Ou não tá BMW. pagando, ou não tá pagando, ou tá sonegando. Porque tem uma coisa errada aí, porque se você fatura isso tudo, você paga o imposto, porque você fatura bem, então você tem uma boa gestão do teu escritório. Não, então eu não tenho. Então eu estou advogando para endividados, eu quero ensinar a pessoa e ajudar a pessoa a ter uma excelente vida financeira e eu mesma eu Eu tô mesma tô fazendo cagadinha. exatamente, não faz sentido nenhum, aí já é hipocrisia. Porque da mesma forma que os meus clientes têm que pagar imposto de renda, eu também tenho que pagar o meu imposto. E a gente sabe da importância de, enfim, de pagar os impostos. Eu não reclamo de pagar imposto, eu estava até falando isso hoje com a Mari do financeiro, chegou outro imposto lá, eu falei: "Ué, que imposto é esse, Mari?" Daqui da prefeitura de Nova Iguaçu, é o imposto de localização. Eu falei: "Que imposto é esse?" Ela: "É o imposto que seu escritório fica em Nova Iguaçu, e aí a prefeitura pega um imposto da localização de onde está seu escritório". Cara, eu falei: "Não me incomodo não". Eu estava falando com ela, refletindo sobre isso, eu falando assim: "Eu não me incomodo de pagar imposto, desde que a gente tivesse o retorno".
eu não precisasse pagar R$ 2.000 de plano de saúde, eu Uhum. não precisasse ficar fazendo cotação de blindagem de carro para saber quanto que é para blindar um carro, que é o que Segurança. por conta de segurança aqui. Se eu tivesse segurança, eu tivesse saúde, tivesse escola, acabou, só O isso, problema é só que a tem gente paga coisa. caro de imposto, paga caro de escola, paga caro de plano de saúde. Exatamente, de tudo. Então eu falo assim: "Gente, é um absurdo, toda hora imposto no". E agora então essa semana, se hoje é dia 26 de fevereiro de 2026, o governo lançou, Tem um imposto. mais um imposto, que já vai começar para o próximo mês, não tem pra onde correr, que é para deixar quase tudo que é eletrônico mais caro. Então tudo que tiver de questão eletrônica, ou seja, às vezes parece assim que é tipo assim: "Oi, tudo bom, gente? Vamos parar de consumir tecnologia? Vamos?", Uhum. né. Porque um povo que tem acesso à tecnologia, tem acesso à Na informação. informação, Ainda mais hoje em dia, que vai ser tem um pouco tudo no mais Instagram. então por isso que toda hora derruba-se a rede social de alguém: "Ai, não gostei do que você falou". "Não gostei". "Poxa, acabou sua rede Acabou social". seu Instagram. "Oi, calma aí". Então a gente está tendo uma censura velada, mas aí, enfim, acontece, né, acontece. E aí cadê, gente? Olha o nosso tempo, olha o nosso tempo. E aí, Mari, vamos pular aqui esse tema, foi polêmico esse tema, né, esse tema foi polêmico. Pessoas irão se doer. Última pergunta: é possível sair das dívidas em 2026? Ah, sempre é possível, né. Eu costumo falar que, se você tiver primeiro força de vontade, né, vontade, tem que ter vontade, se não tiver vontade, se não tiver disposto, Eu tinha um amigo, tenho um amigo ainda, né, ele fazia crossfit, mas ele mudou, passou no concurso, ele falava assim: "Falta querência". falta querência. É o querer, você querer. Se não tiver Tem que ter querência, querência. Primeiro você tem que ter eu acho que pra tudo na vida, né, primeiro você tem que ter vontade, botar na sua cabeça que você mesmo que você não tenha vontade, por exemplo, eu acordo todos os dias sem vontade de malhar, eu nenhuma, não também. tenho vontade nenhuma. Mas eu botei na minha cabeça que agora também tá rodando uma não sei se você já viu, uns vídeos daí no Instagram de mas profissional da saúde mesmo, falando que se você quando você fica internado numa UTI, Menina, você pode perder a até 2% por dia de massa muscular. Então se você não tem músculos fortes, você morre mais rápido. não, mas isso eu já sabia que, ou seja, eu treino, gente, Pra não morrer pra não morrer, cedo, não né, morrer morrer não antes morrer, a da gente hora, vai morrer a gente vai, não mas assim, morrer, pra não mas antecipar a morte. o meu irmão fala até assim, Eu falo isso o pra meu minha irmão mãe, eu fala falo: assim, "Eu treino pra não é, eu treino pra hora que eu precisar desse músculo. é, Eu tô me garantindo", é igual um é, plano de saúde que você paga pra não ter que usar. Você paga como aham. garantia. Eu tô tentando garantir. Garantir ali, você tá fazendo um investimento. Meu irmão, ele até fala assim: "Eu treino para não precisar, quando tiver 60, 70 anos, ir no banheiro, com a ajuda de Isso alguém. Você também. conseguir você ser funcional". Treina pra não para conseguir levantar da cadeira sozinho, Exatamente, porque pra levantar da imagina, amarrar o cadastro, enfim. Mas eu treino sem você vontade. então você não tem querência nenhuma para Tenho o treino, querência nenhuma pra treinar, mas eu mas tenho responsabilidade. disciplina. Eu tenho disciplina, eu tenho determinação, porque eu costumo falar lá em casa que enquanto eu não decido, corre frouxo. A partir do momento que eu decido, Tá esquece. bom. Então, assim, você tem que decidir. Você quer sair das dívidas? Porque nenhum processo de mudança, nenhum processo de É fácil sair cura da é inércia. fácil. Dói, né? Exige renúncias. Antes de eu começar, agora a gente tá falando dessa analogia com treino, antes de eu começar na academia, eu ficava assim: é impossível, eu não tenho horário, não dá pra encaixar no meu dia. A quantidade de coisa que eu tenho que fazer, eu não consigo encaixar uma academia, 1 hora de academia aqui. Tô encaixando. Então, assim, primeiro você precisa querer, se determinar a fazer e ter consciência de que não vai ser um mar de rosas, de Uhum. que vai ter dor, de que vai ter renúncia durante um tempo, para que você consiga chegar no objetivo que você quer chegar. E aí, depois disso, procurar um profissional especializado, né, Dani? Né, com Porque certeza. eu bato muito nessa tecla no meu Instagram, as pessoas, procuram muito por profissionais que, ofertam que a gente já falou aqui durante a gravação, Nossa, que nem ofertam uma
uma resolução rápida, uma resolução fácil e que na realidade porque o ser humano ele tem essa coisa de se esquivar do sofrimento, né. Então a gente não quer sofrer, a gente quer o que é fácil, a gente quer o que é rápido. Então se você fala para o cliente que ele vai precisar parar de gastar excessivamente, que ele vai precisar abrir mão do supérfluo, que ele vai precisar guardar uma renda, que ele vai precisar renunciar a algumas coisas, e um outro advogado generalista ou Vai falar: "Não é agora fácil, eu consigo agora tá na resolver". moda também empresas de gestão jurídica, É gestão de passivo, também, de né, pessoa que física, também é outro irrito que eu tenho, né. tá, só deixa. Quer enriquecer com direito bancário. Ai, que ranço que eu tenho. Mas Eu nem abri mentoria ainda esse ano, ó, pra tu ver, eu não é que abri agora, mentoria, tia, não separaram advogado de alto padrão alto e o de padrão. baixo É, padrão. Eu e Dani somos de no baixo Nova padrão. Iguaçu, Baixada Fluminense. Alto padrão é só quem É. faz gestão. Mas não é advogado. São pessoas Uhum. que, fazem a gestão da sua Essas dívida. recuperadoras de crédito aí que Rodrigo Faro fazia, lembra? Tinha uma Propaganda. propaganda, E aí eles negócio têm de aquela carro. coisa toda, né, um escritório, blá-blá-blá, aí vai, te mostra que você pode fazer isso, que você Porque pode tá fazer vendendo a facilidade, a pessoa acredita. mexe, faz portabilidade do seu dinheiro para o dinheiro cair na sua conta mais livre, Uhum. não sei o quê, não sei o quê, te dá a ilusão de que você tá bem. E não sabe o que tá E fazendo. daqui a pouco senta lá no escritório, bate lá no Daqui a pouco escritório pra você bate vai bater no seu escritório pior do que a primeira vez. exatamente. Então, assim, a Gente, milagre a gente não não faz ainda. faz. A importância de você procurar uma pessoa especializada e você ter consciência que, porque eu não quero pagar advogado. Mas se você pagar agora, você Ah, vai o ter golpista você faz Pix, mas enfim, o advogado você quer pagar, mas pro golpista, o golpista rapidinho. é, Não precisa de muito esforço, né? pede até a mãe pra fazer o Pix pro golpista. Se você for agora e se esforçar para fazer esse investimento, porque não é um custo, né? Eu, quando passo o valor de honorários, eu falo, o investimento é porque não é um custo. Pô, eu tô te ajudando a Uhum, resolver o seu problema. Sem o advogado, você vai continuar com o mesmo problema, se afundando cada vez mais. uhum, Então, a importância de ter um especialista e de não postergar isso uhum. por muito mais tempo, né. Essa semana eu até gravei ontem um stories que eu recebi um cliente que estava com um processo de execução. Aí eu falei: "Ah, o senhor foi citado já foi citado, recebeu a citação, ou o senhor tomou conhecimento do processo como, não sei o quê?". "Já fui citado, só que a minha conta já foi bloqueada". Aí eu falei: Não. "Ué, Ué, que rápido? que é isso?". Aí eu falei: "Pode me dar o número do processo?". Aí ele me deu o número do processo. Ele foi citado em abril Antes do recesso. de 2025, em abril. Oi? Aí ele Aí, aonde na cabeça dele ele achou que nada iria acontecer? então aí o que É que a que ele pessoa viu um pensa: "Ah, vídeo, não vou eu não vou falou: com vou tirar meu dinheiro da "Banco não conta, processa, banco não vou processa". tirar meu dinheiro da conta, É, não preciso gastar com advogado agora, vou enrolar aqui, vou". Pronto, aí tomou um bloqueio. e Aí bloqueia, tá, gente? aí reclama que o honorário é mais caro. Claro, porque depois que eu vou ter que ter um trabalho dobrado, os Uhum, honorários são mais caros. Se você me procurar preventivamente, olha só, Dani, eu tô com, alguns empréstimos e eu não tô dando conta dessas parcelas. Ainda não tô em atraso. Já atendi cliente assim também. Ainda não tô em atraso, mas eu não quero ficar, eu quero resolver isso. Como é que a gente faz? Não é mais fácil? sim. Então é consciência. Uhum. Foi o que você falou, consciência financeira, que já não teve um pouco porque É, se aí endividou, mas consciência financeira no sentido de que se você agir agora, vai ser muito mais fácil de resolver, uhum, rápido, de repente, do que se você deixar para agir depois que a bomba já tiver estourado, de uhum, repente estiver tomando um processo do banco. Então eu acho que se é possível sair da dívida em uhum, 2026, sempre é. Desde que você tenha, isso isso em mente realmente um propósito, uhum, né, porque também não adianta, a gente recebe cliente, você sabe, que quer, mas não quer, aí isso atrapalha a uhum. gente, porque não segue a orientação que a gente dá, a situação piora. Então, se você tiver vontade
E procurar um profissional especializado, eu acho que é sempre hora de sempre Uhum. possível sair das dívidas. É, eu acredito que 2026 é possível sim, pelo primeiro ponto que você falou, querência, você tem que querer. Essa semana eu até gravei um vídeo, e foi um vídeo despretensioso. Eu fiz um stories, é porque a gente falou na reunião de equipe na segunda-feira, porque a gente tem muitos clientes que contratam o escritório, pagam o escritório, mas não manda documentação. E tá pagando o escritório. E eu poderia muito bem falar assim: "Pô, tá ótimo, tô Tá recebendo aqui, tá pagando. pagando, não tem problema nenhum, menos um processo", porque é extremamente complexo fazer uma ação de repactuação. Só que não, a gente fica preocupado, ó, porque a situação da pessoa com certeza vai piorar. Normalmente é sempre a tendência o endividado ficar cada vez mais com a corda ali no pescoço. Ou água no pescoço, não sei, né, qual é o termo certo, enfim. Aí, a gente estava falando sobre isso. E aí, o que que eu sempre faço, assim, eu sempre segunda-feira a gente faz reunião de equipe abrindo ali a semana, e eu sempre levo minha equipe à reflexão de que: "Gente, a gente está lidando com pessoas que estão com o emocional extremamente fragilizado, porque dever, não é para não é qualquer um que suporta a dívida. Dormir devendo. Principalmente quando você tem que baixar padrão de vida, principalmente quando o que os outros vão pensar ainda pesa, e se você ainda depende disso. Exemplo: "Ai, eu não posso tirar meu filho da natação, vou falar o quê para os outros? Vou falar o quê para a família que fulaninho teve que sair da natação". Uma vez a cliente perguntou: "Ai, eu vou ter que tirar meu filho da natação?" Eu falei: "Vai, não era nem pra estar na natação, pelo amor de Deus". Então, assim, as pessoas elas não querem baixar ali o padrão de vida, não Uhum. sabe cortar na carne, tá. E sair da dívida tem que ter o que você falou, querência, né. Primeiro, querência. Então, eu sempre falo isso, passo isso para minha equipe, para eles entenderem a empatia, porque às vezes um cliente é raro, mas às vezes tem algum cliente que descompensa lá e é grosso com alguém da equipe, e aí a gente depois a pessoa pede desculpa e tal, Tá com porque o emocional estava abalado. emocional. Eu falo: "Gente, mas espera aí, a gente tá do seu lado, então quem é o inimigo é o banco, eu não sou o banco, não foi eu que levei você a dívida, a gente tá aqui lutando". Então, assim, tem cliente que tem essa consciência. Essa semana até perguntaram no grupo da minha mentoria: "Pô, tô com um cliente, tá inadimplente, é grosso pra caramba, nã-nã-nã, tá dando problema aqui". Eu falei: "Olha só, eu demito o cliente". Eu demito. Graças a Deus, o escritório hoje tem caixa para Devolver. devolver. Devolvo o valor sem problema nenhum, pode aqui, ó, vai, procura outro. E eu já tive cliente que saiu do escritório e depois quis voltar. Por quê? Em média, o nosso tempo de resposta do escritório, que eu não tenho robô, tá, gente, para responder, são pessoas reais, é 24 horas. Um dia útil, tá, porque se mandar mensagem na sexta, Não vai responder no não vai sábado. responder na sexta, vai ser o golpista. Se você mandar mensagem para o golpista, ele vai te responder até de madrugada. Assim, na segunda-feira, que a gente vai estar ali organizando, tal, o WhatsApp. E aí, tem clientes que, nossa, eles demoram Surta. muito a É, eu já responder. tive Vai lá no meu Google, vai no meu, põe assim, Daniele Rodrigues, advogada Nova Iguaçu. Você vai ver lá o do meu Google. Clica assim, ó, vê a menor estrelinha, que você pode ver as piores avaliações. foi ele. Tem uma cliente que foi lá. Gente, que ranço, se ela tá assistindo aqui, ela sabe que eu tenho um ranço dela. Nossa, como eu queria, porque eu queria dar dinheiro para ela sair do escritório. Eu pagaria, falei isso pro financeiro, eu dou dinheiro para essa mulher sair Mas ela é daqui. cliente ainda? Ainda, acho que ainda tá lá, mas melhorou lá, pelo menos no tratamento. Ela pegou e falou assim, ela mandou uma mensagem, acho que era 11 ou 10 e pouca da manhã, de uma segunda, é quando a gente tem maior volume de Mensagem pra mensagens. responder. Então, normalmente sexta-feira já tá tudo organizado, porque você vai respondendo todo mundo, ok. Aí ela pegou e mandou uma avaliação assim, ó, acho que já era uma e pouca, porque aí ela pegou, lembrando que a gente já tem o almoço de meio-dia a 13h e todo mundo almoça no mesmo horário. Então de meio-dia a 13h, Tá a fechado. gente tá meio que sem responder o WhatsApp, tá todo mundo almoçando, porque não são máquinas, são seres humanos, que ainda precisam se alimentar. E aí, não são robozinhos da China. Também não Ela tem foi robô lá pra responder não. do tipo 13h e pouca da tarde.
Ela falou: "Um absurdo. Mandei mensagem 10h30 da manhã, são 1h30, até agora não me responderam". Eu falei: "Gente, ela n meu filho, tem advogado aí, meu filho, que você nunca vai nem conseguir nem pegar o andamento do processo, nunca É. mais vai nem te responder". Mas ok. Aí, tal, fui lá, vocês vão ler minha resposta lá. Vocês são curiosos, tem um monte de gente tá agora no telefone acessando pra ver essa avaliação. Aí eu fui lá, eu vou responder. E todo mundo no escritório puto dentro da roupa, por quê? Porque, cara, eles sabem o quanto que eles trabalham, o quanto que eles dão sangue ali pra pessoa vai lá e esculachar, Esculachar. né. Aí, assim, você vai ver que praticamente a gente tem quase 500 avaliações, todas 5 estrelas. E tem essas estrelinhas, né, que as pessoas abençoadas, né, que aparece na nossa vida, aquela energia boa, aquela pessoa que você fala assim: "Nossa, você fez uma falta na minha festa, que energia boa que tu tem". Não imagina, né? Deve ser aquela pessoa assim: "Ih, chamou fulano, ai Ah, Jesus, não vou, eu acho não que eu vou. vou gripar nesse dia, né?". Gripaloe. Gripaloei. Tá. Cara, eu fui lá, respondi assim: "Olha, eu entendo, tal, a gente tenta responder de maneira rápida, mas, você mandou mensagem tal horário, sendo que, as pessoas são seres humanos e eles têm que almoçar, né, a gente não tem máquina aqui, robô para te responder, então, de meio-dia a 1h, então, estavam almoçando, então isso teve tal, mas você já foi respondida, tal, 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 tal". Isso, saí informando tudo, falando quase que eu fui explicar sobre a questão da fisiologia humana, que para seres biológicos Precisam comer. precisam comer, vão ao banheiro, o pessoal, sabe. Ontem mesmo no direct, tinha alguém falando, eu já estava na cama, e saiu assim: "Dani, você é a louca que fica respondendo direct, tal, tal, tal". Fico lá respondendo direct, e alguém tinha mandado uma mensagem assim: "Ah, eu mandei mensagem no WhatsApp e não me responderam". A pessoa era 11 da 11 da noite. noite. Aí você: "Por aqui também eu não vou te responder". Eu falei: "Gente, como é que eu explico pra ele que o escritório funciona no horário comercial?". É um absurdo, eles acham que a gente é robô, que a gente Não tem que não estar consi 24 eu horas. não consigo Eu tinha entender, um que gente. fez isso comigo também, mas assim, ele me bloqueou no WhatsApp e eu dei graças a Deus. Ai, que bom, você Era um adoro também. cara, ele recebia foi o que você falou, ele não ia ter nem como me pagar. Ele recebia um LOAS, e o LOAS estava 50% comprometido, 60, sei lá, com o empréstimo que ele tinha feito. Uhum. E aí ele queria, nem lembro o que que ele queria que visse, mas ele me mandou eu respondi, pedi a ele o histórico de empréstimo, ele me mandou, e aí eu falei pra ele: "Eu vou analisar o histórico e eu retorno para o senhor". E aí eu estava realmente estudando o caso dele, porque não tinha muito, eu estava tentando achar uma saída Uhum. pra tentar ajudar ele de alguma forma. E aí passou, assim, coisa de 24 horas também, sei lá, ele mandou mensagem na quarta, na sexta eu não respondi, na quinta, quando foi na sexta de manhã, ele me sabatinou, me mandou um textão, Que falou que era um absurdo que eu absurdo! não responder. Se "Como é não que você não me responder responde? logo eu que não paguei Você nenhum não real. sabe quem eu sou, porque meu pai é advogado de não sei o quê, de não sei o que lá". Falei: "Pô, eu Hã, só não então pediu por que pro não seu foi lá no pai, seu pai? que meu pai é fulano de tal", não sei quem é. Aham. E que eu vou a senhora pode esperar que eu vou fazer um processo contra a senhora na OAB. Ah, eu também já recebi esses ameaças, porque demorei a responder E aí me também. bloqueou. Aí eu Mas tá com tempo, né, falei: "Tá acontecendo?" tá com tempo. Falei: Agora, "Caramba, é eu mesmo". vou te falar, o cliente que paga menos é o que dá mais trabalho, Aham. tá. Os meus clientes que pagam honorários altíssimos, a gente tem que falar: "Ô fulano, tudo bom? Aí É. deixa eu passar aqui o andamento do processo pra você". O resto Mas é, é os que toda os que semana. os que a gente faz mais esforço pra ajudar a pagar, Nossa, esse aí é são os que mais trazem que problema. mais traz problema, mas é possível sair da dívida 2026. Finalizando aqui, porque se deixar, eu e Mari, a gente fica, acho que é mal de Mariana, que É. Mariana também, Mari do financeiro também fala Fala pra beça. caramba. Eu A gente gosto. fica aqui até amanhã, né. Isso é bom, sabe por quê? Porque você tem conteúdo. Ah, é Quando a pessoa tem verdade. conteúdo, ela consegue estar aqui num podcast e a gente passa Quando não até tem do trava, né. horário. Não tem trava e tem conteúdo. Mas gente, Mari,
muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um Muito obrigada por prazer. ter vindo até Nova Iguaçu. Vocês não têm noção, ela mora lá pro lado de Moro Niterói. em Niterói. Quem não é do Rio de Janeiro sabe. E a gente tá numa semana de muita chuva, então tá todo mundo recebendo alerta aqui, alagamento, e mesmo assim ela veio aqui tão muito honrada com a sua participação aqui, por você ter aceitado o convite, tá bom, Mari? E, gente, e se você é advogado, quer aprender estratégias de como tirar seus clientes das dívidas, dia 16 de maio, Praia de Botafogo, Edifício Argentina, vai ter a primeira imersão presencial advogando para superendividados. Tá convidada, Mari, tem que ir. Por que eu falo isso, gente? Sobre. Eu tô fazendo essa imersão presencial porque eu amo imersões. Normalmente as imersões são falando de marketing, de posicionamento, ok, sem problema nenhum, acho válido. Mas eu quero falar da minha área. Eu quero estar com Do que você alguém que, sabe. que, É. que tá vivenciando o dia a dia, que sabe a dor, sabe que quer o cliente perturbar a gente, ir lá, colocar uma estrela no Google, porque você demorou 3 horas E para bloquear. responder, bloquear. Então, assim. É por isso que é essa intenção da imersão, a gente se reunir, vai ser aqui no Rio de Janeiro, né? A ideia é justamente se reunir para ter esse network de troca. E também vai ter outras coisas, depois eu vou divulgando no Instagram, tá bom, gente? Muito obrigada, Mari. Obrigada, Dani, E, pela gente, oportunidade. vou deixar aqui. Deixa seu arroba, fala o seu arroba. Meu arroba é Mariana Alcântara ADV. Tudo junto, não tem Tudo ponto, junto. não tem Não tem nada. ponto, não tem nada. Mariana Alcântara ADV. Vai estar aqui, né? O Instagram da Mari, o meu Instagram também, que eu acredito que quem já tá aqui já Já segue. segue. E também na descrição desse vídeo também vou deixar o arroba aqui da Mari. Segue a Mari também, tá bom, gente? Dá os likes lá pra ela, tá bom? Isso. Então, até o próximo episódio.